Fala galera do Halligan, tudo certo? O Proc por aqui passando. Estamos no 4º episódio. Hoje, com a presença do nosso sargento Marcos Prochnow de Blumenau. Vamos contar um pouco a história da família Prochnow dentro do bombeiro. São 3 gerações desde 1965. A gente tem aqui também presente na nossa mesa o Lucas. O Lucas também é da nossa família, ele também atua dentro da área de prevenção de combate a incêndio. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, a gente está pedindo aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, lá no Halligan Podcast. Também no Instagram, @Halligan Podcast. A gente está disponível no Deezer e Spotify. Vão lá, curte, compartilha, que tem um monte de material interessante para vocês. Entrando na parte de patrocinadores, hoje a gente tem como patrocinadores a Nature Art. A Nature Art é a mesma empresa que produziu esse quadro aqui, ó, que está na mesa hoje. Vou mostrar aqui. Nature Art, ela faz toda a parte de decoração. Você quer entregar um troféu, um presente ou decorar a tua casa, a Nature Art desenvolve a arte, tu entrega lá, ele desenvolve. Pode falar com o Juliano, que é meu amigão, eu tenho certeza que ele vai te entregar um produto de qualidade. Beleza? Seguindo para o nosso próximo parceiro comercial, é a Fire Alarm. A Fire Alarm é a empresa do meu amigo Fabrício, lá de Joinville. O Fabrício, ele desenvolve toda aquela arte de camisetas personalizadas exclusivas da época, né, de bombeiro, valorizando a nossa história bomberil. Também vende quadros, chaveiro. Cara, toda a linha da Fire Alarm é exclusiva. Então entra lá na Fire Alarm, né, no Instagram, @firealarm, e também entre no site deles, que é firealarm.com.br. Beleza? Segue lá, fala com o nosso amigo Fabrício, que ele vai dar uma atenção especial. Entrando agora para o nosso último parceiro comercial, não menos importante, que é o nosso amigo lá da Razik Distribuidora. A Razik Distribuidora é uma empresa que te fornece toda uma gama de materiais, desde equipamentos respiratórios, roupas de combate a incêndio, toda a linha de resgate veicular, altura. Então, precisou desses materiais? Faz uma cotação lá com a Razik, liga pro Beto e fala assim: Beto, eu vi o Proc falando lá no Halligan Podcast, queria fazer uma cotação. Eu sei que o Beto vai te dar aquela atenção especial. Beleza? Dados os recados paroquiais, vamos colocar fogo no parquinho? Show de bola, maravilha. Na verdade, uma excelente abertura, né? Tá sendo um prazer hoje poder participar, minha primeira apresentação no Halligan Podcast. E vamos lá, vamos tentar extrair o máximo aí desses dois gigantes aí das corporações aqui de Blumenau. E vamos ver aqui que a gente vai conseguir extrair de histórias de vocês. Hoje a gente vai ver se o sistema preventivo funciona, né, Lucas? Porque hoje o podcast pega fogo, né? Olha, a gente entende bem, hein? Então, vamos lá. Quero iniciar, na verdade. Eu vou até meio que tomar a frente aqui do nosso apresentador, o Rafael. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Marcos, o sargento Marcos. Uma pergunta até clássica aqui do nosso podcast, dos que eu já venho acompanhando. Eu queria te perguntar, Marcos, quando foi que tu iniciou na área bomberil? Quando que tu iniciou a tua carreira como bombeiro? E eu acho que é uma pergunta que todo bombeiro talvez se pergunta e tenta se autorresponder depois de um certo tempo, mas também que motiva muito, né, na carreira. O que te motivou a entrar nessa área? E conta pra nós um pouco da tua história aí, como é que tu iniciou? Tá certo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. Né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar conversando sobre esse assunto de bombeiro, que não faz parte da minha vida, é a minha vida, né? A gente vive bombeiro, fala de bombeiro a vida toda. E começou, quase que não começa, né? Meu pai foi bombeiro, aposentou no Corpo de Bombeiro de Blumenau. E naquela idade mais nova, assim, não me motivava muito a ser bombeiro, né? Porque ele era bombeiro e tal. Tinha outras motivações, né? Motivações de adolescente, né? Uhum. E certa feita eu estava aqui em Dayal, na Merine, aqui próximo. E aí aconteceu um acidente na BR-470, bem na entrada ali, onde hoje é o portal ali. Uhum. Aconteceu uma colisão frontal, 2 veículos e uma pessoa presa em ferragem. Uma mulher, ela gritava muito. Eu não cheguei perto, eu fiquei com medo de chegar perto. Eu tava com uma menina, né? Tinha arrumado uma menininha ali, dominguinho, né? Solteirinho. Safado. Tinha arrumado uma menina e tava ali, conversando com a menina ali e aconteceu aquele acidente. Ela falou, vamos lá ver o acidente? Eu falei, não vou, cara. Não vou, tremi, suei a mão, fiquei nervoso.
E aí passou um tempo, juntou muita gente, e aí chegaram os rapazes de caravan, né? O AE01. Chegaram em alta velocidade, pararam, desceram com uma farda laranja e começaram a cortar e eu me arrepiei todo, digo, meu Deus do céu, eu quero fazer isso. Naquele momento, Esse foi o meu clique. Eu precisei ver o bombeiro em ação, né? Com meu pai não tive oportunidade de ver, né? Eu convivia no quartel, passava fim de semana com ele lá e almoçava, jantava, brincava. Era a nossa segunda casa já. Mas eu não tive naquela época a oportunidade de acompanhar a ocorrência com ele. E ali tive esse clique. E eu não tinha concluído nem o primeiro, a oitava série da época, né? Não tinha concluído a oitava série. Digo, bora, vou estudar. Vou estudar, trabalhar, vou estudar. E até então, eu tive 3 carteiras profissional cheia. Eu enchi 3 carteiras profissional porque eu estava me encontrando, né? Motoboy, metalúrgica, testando experiências. 3 carteiras profissionais. Tem pessoa que tem vergonha de dizer, eu não tenho vergonha. Eu tava, né? E aí, vou lá fazer minha inscrição no Corpo de Bombeiro. Quando terminei o primeiro grau, que pedia, mudou a regra. Tem que ter o segundo. Então espera um pouquinho que eu vou lá ligeirinho fazer. Não desistiu? Volto. Não, de maneira alguma. Voltei lá. A minha idade estava estourando, já estava com 24 anos, era com 25, não podia mais. E aí voltei lá, fiz o segundo. Fui à inscrição de Blumenau, a inscrição 001. Caramba. Lembra até a... 10 que fizeram, né? Vibra, né? Tinha 40 vagas. Eu fui o 40º colocado. Tava dentro, contente, eufórico. Pá, vou chegar em casa, vou contar pro pai. Pá, consegui, vou entrar no bombeiro. Que legal, que massa. Honra pra família, na verdade. Pá, né? eu tava eufórico, meu sangue tava fervendo, assim. Digo, meu Deus, que legal. Foi comandante-geral posteriormente, o coronel Oliveira, na época, tenente Oliveira, entrou na sala e falou, gente, me perdoem, é um concurso público, nós temos que ter lisura, não pode haver falha. Eu não me recordo exatamente a nota da minha colocação no concurso, mas sei lá, era 7,56. E eles deixaram fora um cara que tinha 7,5. Nossa. Um cabisco, um quase nada, mas a vaga era dele. Meu grande amigo, o Mário César Dias, né? Chamaram o Mário César Dias e dispensaram o Marcos Proknoff. Fora. Homens, fui pra casa com os ombrinhos arrastando, chorando. Não ia mais dar tempo de eu ser bombeiro. A minha idade estava estourando. Aí eu fiquei uma semana procurando emprego e coisa e tal. Eu trabalhava de motoboy. Ganhava um salário bom na época de motoboy. Perdi o emprego porque eu faltei algumas vezes para poder fazer os trâmites ali. E precisei faltar e perdi o emprego. Por fim, a minha mulher tinha acabado de ganhar o bebezão que tá aqui do lado. Né? Esse bonito que você fala. O Rafael tinha 15 dias de vida e eu desempregado, morando de favor. Perdi a vaga do bombeiro. Nossa. A minha mãe falou, rapaz, tu queres entrar no bombeiro mesmo? Eu disse, mãe, eu queria muito, mas agora eu acho que não vai dar mais. Eu disse, não, rapaz, tu vais entrar, eu tenho fé que tu vais entrar. Eu disse, coisa de mãe. Meu pai apareceu lá em casa depois de uma semana, buzinando. Vamos pra Florianópolis. O bombeiro te chamou. Florianópolis, fazer a inclusão lá, dia 8 de março de 93. Daquela turma que tinha passado, os primeiros 40 colocados ali, um tinha ganhado um prêmio, TC Bamerindos da época. O que é esse prêmio? Só pra... Prêmio de capitalização. Tipo uma trimania, assim, sabe? Um negócio grande. Era uma grana legal na época. Show. Aí esse cara tava na semana 0 do quartel. Semana 0 é castigo, é pra ver se o cara vai roer a corda mesmo, né? E nessa semana 0 ele ganhou essa grana, ele pensou, não vou ficar aqui sofrendo, tem essa grana, vou embora. E ele foi embora, a vaga sobrou pra mim, 41º. Fui fazer a minha escola de formação em Florianópolis, eu achava que era aqui, né? É extensa a história, né? Vou me alongando aí? Até a chegada. Tá tranquilo. Fui fazer a minha escolinha lá, deixei o Rafael bebê, doente, morando de favor na casa da minha sogra, junto com a minha esposa, né? Era um sonho, né? Não podia. Era o meu sonho, né? Não era o sonho da minha mulher, nem da minha sogra. Esse era o meu sonho. E aí fui para Florianópolis. A nossa escola de formação lá teve muita dificuldade financeira, passamos dificuldade lá, não tinha fardamento, não tinha alimentação. O pessoal que morava na ilha, na região ali, se salvava, mas a gente que era do interior, chamado Laranjeira, tinha que dormir no quartel, tinha que lavar a roupa a próprias custas, era muito sofrido. E para ter uma ideia, pra gente ir fim de semana, quando conseguia ser liberado,
quando conseguia pra poder ir para casa, né? Não pegava nenhuma licença caçada, nada. Quando conseguia vir para casa, tinha que vir de carona. Não tinha o dinheirinho do passo do ônibus. Aí o que fazia? Pegava o soldado antigo lá, o soldado antigo me dava uma bota, me dava uma calça, me dava uma gandola, me dava uma cobertura. E eu ia pra BR-101, na frente do posto da Polícia Rodoviária, de Serraria, acho que é. Uhum. E aí eu e mais os parceirinhos de Blumenau, pedia carona. Sofria ali pra pedir carona, passava um perrengue danado, era um sofrimento. O que o Rafa tá rindo aí, Rafa? É que era uma época que ainda podia pedir carona, né? Eu me lembrei de uma história de Pomerode aí. Teve aí. Tá, Gente- então, digamos aí que até aqui nessa história, pelo que eu entendi, a tua mãe foi um papel fundamental para ser, digamos que o propulsor, porque tu já meio que tinha desistido. Eu vi as portas se fechando, né? A vaga era tua, mas não era bem tua, no É, final das contas. E o teu pai foi o que pegou na tua mão e falou assim, não, Te chamaram, né? Te chamaram, vamos lá. Eu nem vamos pra acreditei. Mas me chamaram como? Não, tem que ir pra Florianópolis, tem que ir agora. Aí fui no quartel, o tenente, na época o tenente Oliveira, né? uhum, Tu és o cara de mais sorte do mundo, Proknov. A vaga tua tava guardada pra ti mesmo. Porque a vaga era minha antes, aham, eu perdi, né? De fato não era, porque a nota, né? A nota do Mário César Dias era melhor que a minha, então a vaga de fato era dele. Mas eu tava dentro, fui posto pra fora e voltei. Porque a vaga era minha. contra a mãe, cara, não E aí tem. o cara que ganhou no TC É a mãe. Bamerindos, eu vou pular um pouco, né? O cara ganhou no TC Bamerindos, eu não sei qual era a profissão dele antes. Eu era motoboy. Se eu tivesse conseguido ainda, eu acho que nem perna não tinha mais, que eu era meio maluquinho, assim. Eu não ia sobreviver muito como motoboy. Perto de eu me aposentar agora, alguns anos atrás aí, o rapaz da recepção do Corpo Bombeiro me chamou, Uhum. na época cabo, né? Cabo Proknov na central. Daí eu fui lá, disse, esse cara aqui, Proknov, tu conhece? Não, eu não conheço. Esse cara aqui é o cara que ganhou no TC Bamerindos, que ganhou a grana, que foi embora, que deu a vaga pra ti. Caraca. Eu digo, cara, eu só posso te dar um abraço e te agradecer. Que massa pra caramba. É um prêmio que no final, mal sabia ele que era um prêmio duplo, né? Vamos Ele ver. ganhou um prêmio em dinheiro, que pra ele foi... Pra ele, na época, foi muito favorável, né? né, resolveu, foi Aham. favorável. E mal sabia ele que, É. paralelamente a isso, tu também ia estar ganhando a oportunidade de estar realizando o teu sonho, né? E ele, na ocasião desse encontro agora mais recente, ele é motoboy. Interessante, né? Trocamos Interessante demais. de vida. Trocaram Parece coisa de filme. Meu, Trocamos de vida. que coisa. Daí eu olhei e digo, meu Deus, cara, olha que loucura isso aí. Tem coisas que estão escritas que só acontecem, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho lá no episódio das caronas pra atender o Rafael aí. A história de Pomerode? Prepare A o gente- corte. A gente sofria. A gente sofria pra pegar carona na 470, porque a gente não poderia estar fardado, não era soldado formado ainda, então não tinha autorização para andar fardado, Uhum. mas a gente andava. Precisava. Como é que eu vou pra Blumenau ver a minha família? Aí botava uma farda lá, pegava uma carona, então era meio clandestino assim. E mofamos na BR. Um calor danado, mofamos. Graças a Deus apareceu uma variante daquelas antigas. Sim, sim. Placa de Pomerode. A placa parecia ainda de que cidade que era, né? E eu com a plaquinha de papelão escrito Blumenau. Eu e o meu parceiro, o Milbrats, né? Aguardando, parou um carro de Pomerode. Graças a Deus, vai passar perto, vamos embora. Entramos, sentamos no banco de trás. O marido dirigindo, a esposa na carona e um bebê já meio grandão no banco de trás. Uhum. Um calor infernal. E aí dei uma comentada assim com o motorista, né? Pois é, né, senhor? Tá um calor danado, assim, que coisa, né? Até pra puxar a conversa, né? Não, é porque tava calor mesmo. Pois é, bombeiro, eu sei o que tu estás querendo dizer, mas eu não posso abrir os vidros. Eu digo, ué, tu não pode? Não. Essa criança aí tá com uma doença contagiosa, eu não sei o que que é. Meu... Eu trouxe ela pra Florianópolis pra gente descobrir o que que é e a gente não descobriu nada. Meu, Eu digo, poxa, Muito que boa bom. essa história, velho. Deus que ajude. Caramba, velho. Meu. Que história, Isso, cara. muito bom. Não, é terrível, cara. É terrível. A pessoa, olha, de carona tem muita história pra contar. Não, com De certeza. carona, né? olha, era um episódio à parte naquele período lá, no comecinho do bombeiro, era um episódio à parte. A parte de carona, olha.
Sofria muito. E como que era visto, até antes de fazer essa pergunta, eu ia te fazer uma outra pergunta. Porque no início tu falou que você tinha tirado uma nota, tinha ficado na posição lá que queria entrar para bombeiro. Sim. Teve a reviravolta, que acabou não entrando mais por causa das notas, mas o teu sentimento maior, pelo que eu entendi até, era poder ver a reação do teu pai. Tu sendo bombeiro, entrando, fazendo parte da corporação, meio que entrando, digamos, no rumo da família, né? Seguindo essa linha de bombeiro. Ele te chamou pra você ir lá em Florianópolis e depois que foi consumado, não, ó, de fato tu vai entrar pra corporação. Como é que foi essa situação? Como é que foi a reação dele? Conta um pouco pro pessoal. A reação dele. Quem conheceu o seu Edgar já sabe o que eu vou falar. O seu Edgar não mostrava sentimento nenhum. Nenhum? Não mostrava. A gente sabia que ele era uma rocha. A gente sabia que ele gostava porque era lógica, fazia sentido, né? E ele movimentava nesse sentido, né? Tanto que ele foi lá em casa todo eufórico, quase não conseguiu se conter e tal. Mas não dava muita moral assim, não. Porque eu não sei, é coisa da criação dele, assim, né? Ele era um alemão muito duro, assim. Fervoroso, assim, no sentido de ser disciplinado, que é muito, né, da cultura alemã, ser disciplinado, ser uma pessoa fechada, não é uma pessoa que gosta de demonstrar muitas emoções, não né? demonstra. Eu falo muito na palavra referência, né? E as minhas referências são meu pai. Meu pai, ele muitas vezes não era bom nem ruim, ele era só certo. Né? E às vezes ser certo incomoda os outros, né? As pessoas hoje, eles querem muito que passe o pano, que seja mais flexível, né? E o pai, se estava errado, ele te falava, tá errado e pronto. E com relação assim ao bombeiro, eu tenho certeza que ele ficou muito satisfeito, muito contente, né? A vida que ele teve dentro da corporação, ele e os pares deles da época, não tem comparação com a vida que a gente leva hoje dentro dos quartéis. Entendi. Sabe? A escala de trabalho, ela era exorbitante, era 24/24. Nossa. Saía do trabalho, era obrigado a fazer educação física até perto do meio-dia, no outro dia estava de serviço de novo. Às vezes, à tarde, tinha instrução. Nossa. Então, quase não tinha vida fora do quartel, né? Pode-se dizer que era um pessoal que estava sempre extremamente preparado, né? Porque estava ativo o tempo todo, só que em contrapartida também não tinha... Exclusivo pro bombeiro, né? Não tinha vida pessoal. Era literalmente vivendo o sonho, digamos assim. O teu pai, ele provavelmente literalmente viveu o sonho a ponto de ter que decidir, né? Por conta da realidade da viver época também, né? Desculpa, vou cortar. Eu tive uma impressão, assim, em alguns anos, que o pai não curtia bombeiro. Sabe? Assim, eu achei que foi um engano meu, né? Que em algum momento, assim, era um emprego, era uma oportunidade, apareceu e tal. Mas ele precisou cair na cama com Alzheimer, ficar muito mal. Durante uma tortura, né? Os pessoal da fisioterapia vão achar ruim comigo, né? Mas a fisioterapia parecia que era uma tortura, judiava, causava muita dor para ele. E nesse tempo, chegasse a perguntar, a gente tá aqui hoje conversando até sobre isso, né? Sobre a tua história, né? No bombeiro. Mas eu acho que isso, falando de pai para filho, de filho para pai, enfim, tenho certeza que o Rafael talvez em algum momento te perguntou o que te motivou e tudo mais, assim como a gente tá falando com o pessoal. Mas e com o seu Edgar, chegasse a conversar, ou, em algum momento, mesmo esse homem fechado, né, de filho para pai, em algum momento ele te respondeu essa pergunta de alguma forma, o que motivou ele a entrar no bombeiro? Não, de fato eu nunca fiz essa pergunta, porque eu achei que não, né? Mas ele, como eu estava te dizendo anteriormente, eu achava que ele não gostava. Mas como ele não exteriorizava, né? Precisou acontecer esse negócio ali dele estar acamado muitos anos com Alzheimer, né? E o cara lá torcendo o braço dele, esticando, alongando e causando dor, e ele com dor e tal. O fisioterapeuta falou: seu Edgar, é verdade que o senhor era bombeiro? Não! Eu sou bombeiro! Nossa! Eu digo, meu Deus! O cara na cama, não andava mais, não falava mais direito, e quando foi forçado ao extremo Que pra forte! negar, ele... Não, eu sou, cara. Que coisa forte! Até o último momento de veja pressão. bem, ele achava que o psicológico dele já tinha ido e tal. Não, eu não era, não. Eu sou bombeiro. Sou bombeiro. Apesar da fase triste que foi aquele momento daquela doença do vô, que ele ficou acamado ali, pra mim, como neto, foi a melhor fase pra mim. Porque, por conta do Alzheimer dele, eu acabei ficando mais tempo com ele lá um período, e eu consegui estimular ele a falar, e eu consegui extrair muita informação da época que ele era bombeiro. Que ele pegava um trem, ia até Trombudo Central de trem, depois seguia de carona até Lages,
e que descobri que meu avô foi afinador de gaita antes de ser bombeiro, afinador de gaita de boca na Gaitenzering. Isso eu nunca imaginei na minha vida. Nossa. Sabe? E foi nesse momento triste da vida dele, pra gente que presenciou esse momento no final de vida dele ali, que eu consegui extrair algumas informações, que ele contou pra mim como era o bombeiro em Lages, como ele foi pra lá e como é que era a rotina dele no bombeiro. E são coisas que eu não sabia, né? Sempre foi muito fechado, era oi, vô, oi. Tchau, vô, tchau. Era isso. É muito econômico nas palavras. Assim. Muito econômico. É muito econômico. Em tudo, né? Ele era muito econômico. O que é um pouco estranho que o bombeiro ele tem, eu acho que dentro dele, né, aquela missão de por mais que fale o que quiser falar, mas o bombeiro ele nasceu para servir, né? Sim. Literalmente para servir. E para servir pessoas. E geralmente pessoas estão em estados literalmente que não são dos melhores. Vulneráveis, né? Momento vulnerável daquela pessoa. Literalmente vulnerável. Quando nada deu certo, todo mundo tá fugindo, o bombeiro é quem tá chegando nos lugares. Por mais que ele foi uma pessoa que talvez não demonstrava tanta empatia, o que me chama a atenção é como ele não desenvolveu essa empatia, né? Porque vendo tantas pessoas passando tanto sofrimento, talvez poderia ser até uma blindagem dele, mas... tem mas... que considerar a questão da cultura alemã, que é muito fechada também, né? Não é criticando, mas é algo cultural que é fechado, né? Que, né? Tipo, eu tô aqui, tá, beleza, eu sou pago pra te ajudar, beleza. Beleza, eu sou pago só pra fazer isso. É cultural isso. Talvez eu fale bobagem, mas talvez o fluxo das ocorrências naquela época dele era muito menor do que agora. Com certeza. Eu imagino que sim. Questão populacional, né? Porém, eu me lembro de alguns casos, sim, que ele chegou em casa mauzão, que atendeu uma ocorrência de uma criança que havia sido raptada e ela desapareceu e fizeram busca na mata e o pelotão dele que encontrou a criança já em avançado estado de decomposição e tal. E ele tinha os filhos, a gente, né, pequeno ainda, tudo. E eu me lembro que ele ficou boladão com isso aí. Ele era um cara que não demonstrava o sentimento, pra tu ver como isso aí pegou com ele. Sim. Né? Então, é característica individual, né? Cada um exterioriza de uma maneira, né? E aproveitando já o gancho, né? Falando já dessa história, né? Que acabou afetando ele. Eu acredito que deve ter infinitas histórias que falou já pro Rafael, provavelmente. Algumas que motivaram, mas também tem histórias que às vezes não foram tão legais, né? Tens alguma história eu sei que tu vai ter várias, mas alguma, assim, em específico, alguma história de final feliz que podia trazer pro pessoal que tu achou que não ia, mas que provavelmente o teu profissional, né, a tua conduta do início ao fim fez com que o final daquela história fosse melhor do que o que talvez você mesmo imaginava. Eu posso estar citando agora uma muito recente, coisa de semanas aí. Eu estou trabalhando ainda, né? Sou aposentado desde 2016, né? Eu poderia ter aposentado em 2013, não quis ir para casa, não conseguia me imaginar em casa, né? Enrolei até o que eu pude e o coronel da época lá disse, Proknov, tu tens que ir, cara. Tens que descansar, homem. Tu tens que ir, até porque eu ia perder uma promoção que tinha ali, né? E para não perder isso, eu precisava ir. E acabei indo. E agora eu voltei. Sou igual uma praga, eu não vou embora nunca. E atualmente, qual que é a tua função hoje dentro do Corpo de Bombeiros? No pelotão do Salto do Norte, né? Posso fazer aqui um ponto? Blumenau, faça. Ele foi readmitido no pelotão dos Cavalão da Itopava. Vai ter que explicar isso aí pro pessoal agora. Eu trabalho no 2º pelotão, né? Na área norte de Blumenau, que é um pelotão assim um pouco mais destacado devido à gravidade das ocorrências que normalmente são mais graves do que a área central, do que a delegacia, né? Devido a BR, devido a essas coisas assim, né? Sim. Então hoje eu trabalho ali. E respondendo aquela pergunta de uma coisa que foi exitosa, né? Sim. Algumas semanas atrás a gente foi chamado por uma pessoa que estava em crise convulsiva. Tá. Né? Ele tava no ASO, né? Auto Socorro de Urgência, ambulância, corpo bombeiro. Tava no ASO, chegamos no local, não confirmou a natureza da ocorrência. Era uma pessoa em PCR, parada cardiorrespiratória. Tinha uma profissional da saúde lá, já fazendo manobra de compressão torácica. A gente chegou, né? Chegou, instalou o equipamento, o desfibrilador automático externo, lá o DEA, né? Instalou o DEA indicou massagem, fizemos massagem por 2 ciclos, o DEA reanalisou
indicou choque, chocamos, voltou a fazer movimento respiratório, sem pulso. O DEA indicou a compressão torácica novamente, indicou mais um choque. Nesse meio tempo chegou a unidade terrestre do Arcanjo, com a UTI móvel, com a médica, né? Com todos os parâmetros, aquele equipamento maravilhoso lá, o Lucas. Instalaram aquilo lá no rapaz, fizeram todo o procedimento e o cara saiu. Conseguiu reverter o caso e conseguiu... Eu não acompanhei, normalmente eu não acompanho o desenrolar das ocorrências por uma questão de preservação própria. Emocional, no caso. Porque se eu ficar, né, fulano morreu, então... Começa a fazer uma lista dos que... Né? Então, até onde eu acompanhei, isso foi um resultado maravilhoso. Devido aos elos da cadeia da sobrevivência. Todos eles foram cumpridos. Sabe? Entendi. Todos eles foram cumpridos. E é um procedimento padrão, digamos. Vocês têm um procedimento padrão e graças a ele... Porém, o recurso nem sempre está tão disponível como estava nesse momento. Muitas vezes a equipe do Arcanjo ou do SAMU, né, da unidade avançada, muitas vezes está ocupada, porque são extremamente importantes. Sim. Então muitas vezes estão ocupados. Então muitas vezes esse elo da cadeia de sobrevivência, muitas vezes ele... Não está disponível. E termina ali no DEA. A gente tem que considerar que é Blumenau, né? Que tem uma demanda alta de atendimento, né? Com certeza. Então essa foi uma ocorrência exitosa. Eu fiquei muito satisfeito. Eu digo, meu Deus, que bacana participar dessa turma, dessa equipe que tem essa destreza profissional, que tem essa capacitação. Pá, eu achei maravilhoso eu fazer parte daquilo ali. Foi muito bacana. Eu acho que o principal objetivo, né, do bombeiro é essa coisa de servir ao próximo, né? A gente não tá ali... tenho certeza absoluta que na tua carreira toda, óbvio que dinheiro ele é necessário para a questão de sobrevivência de qualquer pessoa, mas a servidão, né? Aquela questão de a gente ter a empatia pelo outro, né? É óbvio que existe talvez a necessidade de não fazer esse acompanhamento até o final, mas em contrapartida... É uma questão de autopreservação, assim, né? Cada um lida com os seus bichos do seu jeito, né? Sim. Eu procuro não acompanhar, porque tem fulano lá, notícia ruim, morreu. Fulano lá, pá. É muita pedrada, né? Daí a pessoa se frustra um pouco. Então não... E deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aí, já que a gente tá falando de ocorrência, uma que deu final feliz. A gente tá hoje na série Pai e Filho, né? De pai para filho, né? De pai para filho. Eu queria aproveitar que temos aí 2 bombeiros, basicamente, aqui no nosso episódio hoje. E eu quero saber, vocês, querendo ou não, vocês estão muito próximos, né? Sim. Eu sei que vocês tá aposentado, mas ainda tá ativo, trabalhando. Rafael também é ativo no Corpo de Bombeiros, voluntário. E a gente já presenciou aqui em Blumenau e nas cidades ao redor algumas situações que envolveram várias guarnições. Nessa história de pai e filha, teve em algum momento alguma situação que vocês se encontraram numa ocorrência? Teve uma que quase fechou, que foi aquela ali, né, da Mormai. Aquele incêndio. Que eu soube de um bombeiro que foi pra ocorrência de ônibus. Aí não posso falar quem. Essa eu posso contar. Esse é um bombeiro que leva ferro e fogo, né? Literalmente. Lembra do aniversário teu do ano passado? Sim. Então, aí eu vi um incêndio de grandes proporções ali em Blumenau, mandei um zap pro ele pai. Ele é corneteiro, ele não me deixa dormir. Eu tô dormindo, ele fica mandando zap. Pai, incêndio em tal lugar, incêndio em tal lugar. Digo, tá atorando em Blumenau. O pai era pra estar descansando, né? Conseguiu se aposentar, era pra estar descansando, aí ele tenta, mas não consegue. Ele tava debaixo das cobertas. Daí a mãe dele, a Tânia, chegou, Marco, o Rafa mandou um incêndio grande. Eu disse, cara, deixa eu dormir, velho. Incêndio grande todo dia. Olha o vídeo aqui, os caras fizeram uma imagem de drone e eu digo, putz, cara, não. Peguei, embarquei no meu Celtinha, saí descabelado pro pelotão. Descabelado é forte. Saí descabelado pro pelotão fechado, eu tenho o controlezinho, abri, fui lá, coloquei minha roupa de incêndio, vou me orientar o que tá acontecendo. Pai, grandes proporções, vai longe. Liguei pro chefe de socorro pra ver onde é que eu me inseria no... Pai, ele tava muito ocupado pra me atender. Digo, cara, escutei pelo rádio que vinha um caminhão de Gaspar, tava indo pro incêndio. Eu digo, vou pegar esse caminhão, vou abordar ele na 470 e vou de carona com ele. Capacete, roupa refletiva, luva, pronto, tudo, preparado. Né? Vestido de astronauta na beira da BR-170. E... Cara, passou o caminhão do bombeiro, o cara não me viu pulando que nem um louco ali. Foi embora. Achei que era um boneco de posto lá atrás. Aí, digo, agora dedinho, né? Já tô acostumado a pedir carona mesmo das antigas. Levantei o dedinho, primeiro ônibus que parou foi o ônibus da Catarinense. Putz, eu vou lembrar o nome do motorista, cara. Um queridão. Parece que o filho era bombeiro Pomerode. O filho é bombeiro Pomerode, seu Hilário, se eu não me engano. Um abraço pra ele.
Aí o seu Hilário muito cômico, né? Nem me perguntou nada, assim, né? Só me olhou com os olhos assim e olhou pra cima. É lá, né? É, uma bola de fogo imensa no céu. E aí fui pra uma ocorrência de incêndio, acho que o maior incêndio dos últimos tempos, né? Na história de Sim. Blumenau, da região, é A maior. história do Blumenau. Eu fui de ônibus. É. Todo mundo de viatura e o sargento Procnov de busão. De ônibus. É. E, Pô, mano, que baita. Que baita. Como Até, é que é até o- inspiração, né? Ainda leito, né? Foi no leito, né? Sentadinho. negativo. O militar, quando ele embarca no ônibus, ele vai em pé, cara. Vai em pé. Mesmo que vai pro incêndio, vai em pé. Eu tive uma oportunidade com o Rafael de uma vez a gente tá dentro de uma viatura, ele me levou dentro de uma viatura de ambulância e ele falou, cara, eu vou fazer um negócio, eu quero que tu sinta adrenalina. Aí Não fala isso, né? ele... Só registrando que não era nenhuma viatura de bombeiro. Uma vez eu comprei uma ambulância, aí eu fiz algumas coisas que não devem ser feitas. Por caso, esse exemplo aqui. Mas enfim, foi uma experiência que eu não sou bombeiro, obviamente, mas eu pude sentir talvez uma vírgula de toda uma história que talvez é que estar presente nas situações eu acho que e dar certo no final é o melhor, né? Mas o Rafael ligou aquela sirene e falou, ó, nós tem que ir daqui até tal ponto. E aquela sirene tocando, não tinha ninguém na rua, não tinha um carro, não tinha Ela nada. toca fundo na alma. Era incrível, que assim, ó, o barulho é fora. Mas é um negócio. Eu não sou bombeiro, obviamente. Mas é incrível como aquilo mexe com a pessoa. Não era uma ocorrência, não era nada, mas é uma situação. Só para ter a experiência de sentir a emoção que é tu tá conduzindo um veículo de emergência, a tensão que se cria, mesmo sendo algo que tu sabe que lá no final não tem nada, né? Mas a tensão que se cria, aquela expectativa, né? Sim. Que o veículo te E propõe. aproveitando a isso. Só deixa eu te dar um ponto. Tu perguntou se teve alguma emergência que a gente chegou a trabalhar junto, né? Sim, verdade. Então, gente, aproveitando. ali seria uma possibilidade, porque inclusive nesse dia eu cheguei a fazer contato lá com o nosso comandante Júnior, né? Da nossa unidade. Foi, cara, esse incêndio, meu pai tá lá. E há a possibilidade do nosso caminhão em apoio. Porque já tinha um contato, né? Nosso comandante já tinha avisado no nosso grupo lá, aqui, ó, a possibilidade de Blumenau pedir apoio do nosso caminhão-tanque. E eu já fui direto em quem manda, né? Assim, bicho, pelo amor de Deus, meu pai tá lá. A chance de eu trabalhar com ele. E aí, enfim, não concretizou o apoio. Mas teve minha mãe, faz tempo atrás... Teve outras ocorrências importantes que eu precisei de ti. É, né? mas a recente foi aquela no aterro, que eu tava indo ficar com a mãe no hospital, lembra? Num atropelamento, o carro ciclista, sim, trabalhamos junto. Ah, Foi uma ocorrência... um acidente de trânsito, né? É que na verdade a ocorrência ela não tem data e hora pra começar, né? Trabalhou eu, o Rafa, a esposa dele, não tudo na cidade. Teve aquela... O pai contando é melhor. Aquela da... Novassi? Teve da Alvace, E teve da facada. da facada. Facada? Como assim? Que facada? Eu trabalhei um período, depois de aposentado, trabalhei um período no Cobom, no 93. Uhum. E tu no Cobom ali, tu tens que fazer magia, tens que fazer a máquina funcionar. O cara pediu, tu não tem recurso disponível, vai dar teu jeito. Sim. E o cara disse que tinha uma pessoa, não me lembro mais, adulto, engasgado? Acho que era adulto. Aquela né? na Fortaleza Alto, É. era uma mulher de 30 anos. Engasgada e tal. Eu orientei tudo e digo, pá, mas o endereço. Aí passou o endereço, eu digo, pá, eu sei quem mora ali perto. Rua Morada do Sol. Liguei, Rafa, tu estás onde, Rafa? Eu tô em casa. Cara, então tu desce 3, 4 casas pra baixo, tem uma mulher engasgada. Rafa, Nossa. ele me massa. ligou, e era um morro, quem mora em Blumenau conhece a Rua Morada do Sol, é um peral, né? Tipo, sobe lá. Uhum. O pai ligou, Rafa, engasgamento na casa, sei lá, 360, aleatório. Chegou Bicho, muito mais rápido que a viatura. Eu só tava botei ali. uma camiseta, porque eu tava deitadão, e desci correndo. Quando eu olhei pro portão, eu falei, eu acho que a pessoa vê a cara do bombeiro, né? Sim. Eu falei, é aqui o engasgamento? Eu entrei. Aonde que tá? Ele tava ali, mas era um engasgamento parcial, né? Aí eu calmei ela e tal, aí eu liguei pro meu pai de volta, ó pai, aqui a situação tranquila, é parcial, tá tranquilo. Mas, pô, olha só, o tempo-resposta que foi economizado, porque o bombeiro ia até chegar e ia demorar o quê? Uns 7 minutos, 5 minutos, que é a média. Dentro dessa ideia, dessa pegada aí, tem o projeto do CBM, que é o Bombeiro Comunitário. Sim. Né? São pessoas da comunidade, né? Que daí eu tenho essa lista desses caras, tudo ali, ó, lá na rua tal, lá perto moro fulano e tal. Então eu tenho essa ferramenta no Cobom
pra estar usando esses caras. E Outra quem que vez- pode se inscrever, aproveitando aí a oportunidade, quem que pode se inscrever? Como é que funciona essa inscrição? Eu tô Ela um pouquinho alienado com relação a isso daí, ô Lucas, mas tem todas as informações para bombeiro comunitário. O Rafa sabe mais do que eu, na verdade, né, Rafa? Sim. Então eu ajudei. Um camarada que quer ingressar para ser um bombeiro comunitário, até eu peço que se alguém do CBM, né, me corrija, por favor, que a gente retifica essa informação. Mas abre editais. Abre um edital lá do CAE e SEBAI. Acho que primeiro é o CAE, né? É o CAE. Não, Sebai é básico primeiro. É básico. Tu faz um curso básico ali, que até dá para fazer online. Uhum. Aí depois tu faz um curso básico, que daí já vem parte de estágio. E aí que daí tu faz 2 cursos, te habilita a fazer o curso de formação de bombeiro comunitário. Então tu faz 2 cursos, né, para ter uma base, e aí depois tu faz o curso de formação de bombeiro comunitário. E aí, assim, a partir desse momento, esse colega ele tá pronto para ser bombeiro, né? Para exercer a mesma trabalhar com função gente que o nas militar. viaturas, vai trabalhar com a Entendi. gente. E com certeza vai ser, né, uma área, uma pessoa, né, pessoas de apoio que vão auxiliar, que nem o Marcos falou, né, o retorno é muito rápido, né, o atendimento é muito rápido se tem essas pessoas. Naquele Né? ponto ali de apoio, né? Teve um dia que eu tava na casa do meu pai, ele tava de serviço. Eu tava arrumando meu carro, acho. E aí... Mas eu não te liguei, não. Eu não consegui te ligar. Não, foi Eu mandei a criança lá. Não, a criança foi lá na frente de casa e eu não entendi que ela ficou lá parada. A menina ligou. Mas ela tinha o quê? A menina ligou. Tinha um cara com E aí- sangrando. Daí, qual é o endereço? Eu disse, pai, na minha rua, no fundão, lá no fundão da rua. Uhum. Tu sabe onde é que mora o bombeiro? Porque o bombeiro é uma referência onde ele mora. Sim, com certeza. É muito massa, hein? A semana passada me chamaram de novo. Uma crise convulsiva lá. Marco, eu vejo berrar Marco na rua. Nós estávamos no churrasco. Você estavas lá, né? No churrasco. Tava, acho que eu tava. Na criança Sim, lá. sim. pra tu ver. Claro. Teve o vizinho lá de cima que caiu do telhado. Pô, Se eu cobrasse por atendimento, eu tava rico. É verdade. É R$1, só R$1. Mas ali, aquela criança que o pai orientou a ir lá na casa do pai, ela foi lá na frente, mas eu não entendi. Eu pedi pra ela, sabe onde mora o bombeiro? Eu disse, sei, vai na frente da casa do bombeiro, toca a campainha, bate palma que eu vou mandar alguém lá. Porque ela disse que tinha uma pessoa lá com tava saindo sangue na parede, uma história estranha. Tá sozinha em casa? Tô. Disse, então não vai lá. Era uma mocinha, né? É uma menina, devia ter 10 anos. Então não no vai máximo. lá. Vai lá na casa do bombeiro lá e chama lá que eu vou mandar alguém. Eu liguei pro Rafa. Tá onde, Rafa? Tô na casa do pai. Então desce o morro lá que tem uma cena lá. Nessa aí, quando eu chego no portão, tá essa menina. E aí eu falei, tô descendo, ela veio junto. É na tua casa? É, onde que é? Desci correndo. E o pai tinha me falado, alguma coisa com sangramento. Eu já fui com essa informação. E, cara, era um dia de verão, tava de short, sem camiseta, cara, eu vou lá ver o que tá acontecendo e a partir daí eu me viro, né? Quando eu cheguei lá, até a minha esposa foi junto, o cara já deitado no chão, um sangramento grande assim e tal. Aí eu falei, cara, tô sem luva, sem nada, como é que eu vou conter essa hemorragia? Fui lá, peguei uma sacola, improvisei de qualquer jeito. Mesmo com a sacola, eu tava tentando evitar botar a mão no sangue. Contato né? com sangue, claro. Consegui fazer eu não lembro se eu fiz um torniquete. Não, eu fiz um compressivo lá com um pano que tinha lá, um pano limpo. Logo em seguida, alguns minutos depois, né, que a gente fez a contenção da hemorragia, chegou a guarnição do bombeiro militar lá com o Asa, com o nosso querido da Silveira. Da Silveira, eu queria. Baixado e travado da Silveira. Baixado e travado. E aí, Pro, como é que tá a situação? Daí eu falei, cara, aconteceu a hemorragia, tá contida, tá assim, tinha assado, papapá. Cara, tá com vocês. Porra, brother, fechou. Cara, e o dia, sincronismo, foi massa. o dia que eu tava operado, fiz uma cirurgia, não vou falar onde. Fiz uma cirurgia. Isso fica em off de família. Delicadíssima cirurgia. E aí aquele correria, bombeiro. Eu digo, putz, eu vou lá ver, né, velho? Pá, desci o morro contando os pezinhos, passinho. Cheguei lá, uma senhora, crise, ela teve um AVC, né? Teve um AVC, tava no... Pô, essa foi massa pra caramba. Tava também lá, não? Não, eu cheguei atrasado. Chegasse Porque o Firecast demorou pra chegar pra mim. Aí lateralizei ela, coloquei na posição de recuperação, passei os dados para as guarnições chegaram lá, solicitaram apoio do arcanjo. A mulher sobreviveu. Tem um pouco de sequela, sobreviveu. Né? Mas então, como tá falando, né? O bombeiro, ele é uma referência na localidade que ele mora. Sabe? É uma referência. É muito bacana isso aí. Pô, e assim, né? Hoje a gente vê. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu também trabalho na área da prevenção e combate a incêndio. Não sendo bombeiro, mas de forma indireta. Na área da prevenção, na verdade, né? É uma situação que o bombeiro parece que ele só brilha
quando as pessoas de fato se sentem na situação de que precisa, né? Até lá não se vê nada, as pessoas não vê o, como é que se fala? O que acontece nos bastidores, né? Todo mundo vê o tombo que eu caio e não vê como é que é? Todo mundo vê a pinga que eu bebo e não vê o tombo que eu caio. É. Né? Tipo isso, né? Os perrengues, né? E vamos lá, eu queria fazer um... Quem vê close não vê corre. É, isso aí. Eu queria até aproveitar e questionar, né? O Rafael, diferente talvez do Marcos, que não pôde, talvez não teve a oportunidade de fazer muita pergunta pro pai dele, mas o Rafael, com toda certeza, eu acho que o podcast aqui é só mais uma forma de expressão. Com toda certeza ele teve muita oportunidade, ele deve ter perguntado muitas histórias pro pai dele e teve muitas coisas que incentivou ele a entrar nesse mundo, né? Eu queria aproveitar aqui e queria ver o que vocês vê hoje de diferente entre o que o Rafael atua hoje no Bombeiro, em situações de, por exemplo, de farda, a estrutura, o que na tua época não tinha, que hoje em dia tem, e o que não tem hoje. O Bombeiro evoluiu muito, vamos falar assim, 20 anos. Evoluiu muito, muito, muito. Quando eu vim de Florianópolis para Blumenau, quando eu me apresentei na companhia, se apresentaram eu, o Dias e o Milbrats. 3 soldados novos, né? O tenente estava esperando 10. Vieram 3. E quando a gente entrou, saíram, talvez eu vou errar, 14 ou 18. Saíram da... Abriu o shopping no Market e estava pagando muito melhor que o bombeiro e a galera foi trabalhar no shopping, porque o bombeiro na época tinha um salário muito baixo, muito baixo. Para quem tinha, na época era uma grande coisa, segundo grau, né? Para quem tinha segundo grau ganhava muito melhor. Eu de motoboy ganhava melhor que o bombeiro. Nossa. Eu ganhava melhor. Doando a vida diariamente ali, então ganhando menos que nada contra os motoboys, mas se a gente for parar para comparar o tanto de doação, até pela escala de horário, tudo que já foi falado. Então eu tinha passado aquele período em Florianópolis, deixado a minha família sozinha aqui, o Rafa era muito doente quando era bebê, e a minha mulher já estava comigo pelas tampas, já não dava mais de aguentar da situação financeira mesmo que a gente passava, né? Morava de favor. E aí vim trabalhar aqui, o salário era miserável, era muito fraco, né? O bombeiro num todo, assim, acho que o bombeiro num todo ele era muito pobre, assim. As nossas viaturas não eram viaturas novas como são hoje. Tinha limitação de fardamento, sabe? Eu trabalhava no ASO, né? O ASO não tinha um ar-condicionado. A gente não tinha um joguinho de farda para trocar mais. O AE01. Lendário. Era muito sofrido, e exigia muito mais administração, né? Então, o comando da época, ele fazia milagre com o que tinha. E a máquina funcionava fazia muito mais com bem. menos, né? Basicamente. Funcionava muito bem. E a gente era pobre, né? Depois houve a separação e tal, a gente tamo rico, tamo bonito. Estamos voando alto agora. O bombeiro tá muito bem hoje em dia, né? Sempre tem coisas a melhorar, né? Mas não tem comparação. As viaturas, quando tem aí um azinho é novo, sempre tá chegando uma viatura nova, um caminhão, um fardamento, roupa de aproximação. A questão de material, né? Tá top, né? As condições de trabalho dentro do quartel, o clima dentro do quartel é maravilhoso. Entendi. Eu me sinto muito bem dentro do quartel. Eu posso arriscar dizer que, aspas, hoje tá fácil ser bombeiro, né? Não, tá muito fácil. Né? Comparado a, sei lá, 20, 30 anos atrás. A gente trabalhava no... A exposição que era. Pegar a época do teu pai, que nem passe não tinha que pegar carona pra ir pra casa? Não, a gente tinha que ir fardadinho, né? Fardadinho ganhava passagem no municipal, né? E teve um período, não existia SAMU, tinha central de ambulância, mas era mais pra remoção, auto-hospitalar, uma coisa assim. Não tinha SAMU, não tinha SOS Unimed, não tinha Salvamed, não tinha nada. Só tinha o corpo de bombeiro. E o corpo de bombeiro pediu, tocou. Chamava e ia. Independente da... Ia pra tudo. Até Pediu, onde tocou, eu... Guararema. Até onde eu contei, porque eu parei de contar, porque eu deixei de ser socorrista, né? O S1, S2, e passei a ser motorista. Até ali onde eu contei, eu ajudei em 17 partos. Nossa. Hoje em dia é raro ver acontecer um parto aí. Hoje, né? É muito hoje raro. Esforça para deixar dentro do hospital, para não sujar a ambulância. Então, às vezes. eu fiz parto na porta do Santa Isabel, na porta do Santo Antônio, na porta do motel. Na produção lá, ó. Eu fiz no pelotão, nas residências. A gente fez parto de tudo quanto é tempo. A gente foi fazer um parto lá no Morro do Quartel, o ASO 17, o motorista era o Gastaldi, outro socorrista eu não me lembro quem era. E a mulher entrou em trabalho de parto ali e tal, multípara, já tinha outros filhos e tal, e entrou em trabalho de parto e aquela coisa ali, a gente se preparando para receber a criança e tal. O motorista, o Gastaldi, parou o ASO.
em cima do morro, e começou a andar ao redor do asa, meio apavorado e tal. Uhum. Ele abriu o tampão e falou, sai agora. O que deu? Tem que sair agora. Tirei uma máquina, tava pegando fogo no asa. Eita. Meu Deus! Uma areia. Tava pegando fogo Uma areia no do asa. bombeiro. A gente tirou a mãe, tava nascendo, né? Tirou e ele foi lá e fez o combate incêndio com o extintor, lógico, né? Virou 2 ocorrências. Aham. E massa, o bebê nasceu certinho, você entrou na ambulância, veio, prestou apoio, levou pro hospital. Olha que bacana. Esse velho. foi batizado no fogo, né? Isso já faz muito tempo, quase uns 30 anos. Deve ser um bombeiro já A por aí. 17 era aquela D20? Aquela Era uma quadra- C20. C20. Era uma C20. E- Tinha, Isso é velho pra E do caramba. Rafael também já chegou a ter a oportunidade de auxiliar ou presenciar um parto também? Ou Olha, bicho, eu tive um só até hoje. Um só. um só? Um só. E foi dentro da unidade ali do CBVU, né? Era de noite, já era umas 10 horas, veio essa mulher lá. Uhum. Pô, é porque eu sou ruim de memória, mas acho que era Maria Eduardo o nome da menininha. E a mãe veio lá com contrações e tal, e a colega que tava cursando técnico de enfermagem, que era socorrista nossa do dia, Uhum. ela tava meio nervosa, assim, pro que me ajuda? Disse, não, vamos lá, tá tranquilo, cara, a gente não faz nada, a gente só até recebe. porque só. o trabalho pesado que vai fazer é a mãe, Quem é né? mulher, É verdade, aqui mais a força, a né? gente fica ali, abre aspas ali na cara do gol, né, esperando a criança vir, né? Sim. E pra mim foi muito especial esse parto, porque tem um termo técnico que eu não sei falar, que a criança nasceu com a bolsa, cara, não estourou. Estourou na nossa mão depois, olhando assim, estourou. O segundo parto que eu fiz estourou a bolsa. Cara, eu fiquei O bebê coroou? incrível. O bebê coroou com a bolsa miniótica ali, não rompeu a bolsa. Uhum. Aí eu esperei aumentar a contração e fiquei ali, cuidando ali, e estourou. Em mim. É o ossos do ofício. E aí essa criança nasceu dentro da nossa viatura ali. A gente já tinha começado o deslocamento, né? Eu tava de motorista. Aí quando a criança começou a coroar, a gente tava lá em cima, quase já em Ibirama, a nossa socorrista, que me ajuda aqui que eu acho que vai nascer. Aí eu parei, fui lá ver o que tava acontecendo. Disse, não, cara, vai nascer, fica aí. E aí veio a nenenzinha lá bonitinha, nasceu. Nisso já encosta o pai, já batendo na porta da viatura. Ei, bombeiro, abre-se. Ô, irmão, vem cá ver tua filha, cara, nasceu, não sei o quê, cara, vem cá. Fala pra ele, você vê que ver teus filhos são quíntuplos. Infartou. Vai ter mais uma ocorrência daí, né? Não tava preparado pra isso. São quíntuplos. Erramos na ultrassom. Eu tô dando uma olhada aqui que o seu Marcos, ele trouxe pra nós tem aqui um material. O que é esse material aqui, seu Marcos? Isso daí é o Tem uma foto os bonita. 50 anos da fundação do Corpo de Bombeiros de Lages. Tá. Tem até uma ata ali atrás, se tu querer ler, cara, é interessantíssimo, tá? Tá, pra poder explicar pro pessoal, uma ata, por que tem uma ata aqui? A gente no quartel chama de livro de parte. Né? Livro de? Livro de parte. Falei errado. Livro É. de parte. Livro de Deixa parte. 10 É. depois. Diariamente, o militar mais antigo ele vai Mostra na câmera constar, lá, Rafa. vai constar todas as alterações daquele dia, né? E nesse livro, né, nessa fotografia do livro de parte, é o primeiro livro de parte da cidade de Lages. Mostra lá na câmera pra nós. Ali ele relata que se deslocaram da cidade de Florianópolis para a cidade de Lages, né? E os elementos os 7, 8 elementos ali, Uhum. o meu pai tá listado ali nessa, né? Chuburo. Consegue dar um close ali no seu Aonde- Edgar? Aonde ele... Então, aponta lá o seu Edgar lá, pessoal. A gente ficou falando dele, né? Vamos. Aqui, ó. Seu Ética, como era falado, né? O Bob, né? O Bob não. O Bob é um apelido dele. Na verdade, eu tenho um título a reivindicar aqui no Opa. 3º Batalhão. Exclusivo! É fato, velho. É fato. Já Lava- viste alguém abrir mão de um título? Eu abri até agora, mas eu vou reivindicar. O meu Pera aí. pai era o rei. Era o rei, Ele era o era rei. chamado o rei do batalhão. Não era batalhão, né? É o rei, o rei. Se meu pai era o rei, quem sou eu? Eu sou o príncipe. Pô. O apelido dele o apelido dele era Bob o Rei. Ele sentava no sofazão lá com uma jaquetona assim, aí disse que ele ficava igual um rei. E ninguém ia mexer com ele, né? Porque Se ele ele era é uma o rei- pessoa bem fechada. Já era antigão, de certo, já, né? É, tigão, é. Figuraça. O Bob. Deixa tava dando uma olhada aqui. A tua primeira guarnição, ela foi aonde, Marcos? Onde eu trabalhei primeiro? O primeiro lugar que tu Eu trabalhou fiz a como bombeiro? formação de soldado em Florianópolis, no Florianópolis. quartel do Estreito. E em que ano que tu veio pra Blumenau? 93 eu fiz lá, 94 tava aqui. Entendi. E deixa eu te questionar. Nessa época,
de lá pra cá, o tempo entre você passar a ser bombeiro e o seu pai, ele ainda atuava também? Não. Eu não consegui trabalhar com ele. Não tivesse essa Meu pai se oportunidade? aposentou em 87, cara. Nossa. Em 87. Era tão ruim o tempo pra eles naquela época que ele recebeu uma... A gente ficava soldado a vida inteira. Eu fiquei soldado mais de 20 anos. Eu até falei ontem pro pai lá no bombeiro, né? Meu Deus, quanto cabo. É, Não se via isso, não via cabo, sei lá. E o meu pai ficou soldado a vida inteira. Ele recebeu a promoção de cabo e ele foi embora imediatamente. Nossa. Aí ele me dizia, assim que tu puder, sai de lá. Não fica se oferecendo. Não fica de voluntário. Né? Vai estudar, não fica soldado. Porque ele ficou soldado a vida toda, né? Uhum. Teve uma experiência... E essa parte aí eu desobedeci ele por opção. E por sonho também, né? Porque, na verdade, eu quis seguir mais uma linha operacional, eu quis mais trabalhar, eu quis mais botar a mão, eu quis mais atender ocorrência, quis atender incêndio. Aí, se eu vou fazer curso de sargento ou outras coisas, eu vou mais para a área administrativa. Uhum. Não me não encontraria. era- não era o foco. Não seria isso que eu queria fazer. Entendi. Eu gosto muito de estar na rua, de trabalhar na rua, Botar a mão na do massa. cheiro de fumaça. Eu tava aposentado, eu fiquei 1 ano em casa. E eu fui no pelotão da Itapava Norte pra entregar um documento e tal. E as guarnições estavam em cima e o caminhãozinho ficando na garagem sozinho lá, né? Uhum. Eu tava 1 ano fora já. E não tinha perspectiva de voltar Uhum. a trabalhar. Tava aposentado, né? E aí eu entrei dentro do caminhão que era meu, né? Que eu peguei novinho. Peguei esse caminhão novo, a BTR 41, novinho. Entrei dentro daquele caminhão, cara. Que cheiro delicioso de incêndio. Que gostoso, que saudade, que nostalgia. Ligou a que me sirene deu. também? Pô, sabe qual é o nível de vibração, cara? Que Eu massa. lembro muito numa emergência, ali naquela pinguela da Itapava Norte. Lembra? Eu acho que uma mulher que tinha caído lá dentro do rio, alguma emergência assim. E eu lembro que... Tu tavas nessa ocorrência? Não, tá. deixa eu chegar no ponto lá que tu vai entender, que sim. o pai vai lembrar do dia. E É, aí, pai, tu tá estudando, garoto. aí, beleza, o pai chega em casa, cara, peguei uma gripe forte, o pai já era sargento já. Pô, peguei uma gripe forte, não sei o quê, entrei na água, não sei o quê. Eu falei, pô, pai, que coisa que deu? Frio, o inverno danado. Inverno. Aí, beleza. Aí, cara, eu sempre fui o cara de ver rede social, ver o que tava pegando, né? Aí, lá, bombeiros, né, da área norte, atenderam uma mulher dentro do rio, não sei o quê. Moral da história. Os modernos tudo fora e o antigão na água. Aí eu falei, ô, pai, os soldados, pai, não tem que fazer mais isso, pai. Não, mas eu tô aqui, eu tenho que fazer, não sei o quê. Eu digo pra gurizada nova lá, vamos ralar. E quanto pior for o plantão, mais história pra contar. É verdade. Né? Não, Mais história é pra verdade. contar. É, porque... Eu quero fazer parte daquilo ali, Fazer daquela parte, história, né? quero ir lá. Com certeza. Eu faço com questão certeza. de ir na frente, sabe? Com certeza. É uma cena assim que eu gostei, achei muito bacana, assim. Uma vez deu uma colisão, 2 veículos, vítima presa em ferragem. E teve um garotinho que roubou a cena toda. Chegou várias viaturas de bombeiro, né? Chegou várias. ASO, ATM, várias viaturas de bombeiro. Veio o pessoal da área norte. Naquela época eu tava na área central. E eu tava trabalhando com a BTR 41. Era novo. Lindo o carro. Uma sirene de arrepiar. Quem tem cabelo arrepiava. E sirene maravilhosa, cheia de luz, cheia de coisa. E eu cheguei, já tava todo mundo na cena, todo mundo trabalhando já. E a fita de isolamento e as pessoas ali olhando. E tinha um pai segurando um garotinho pequenininho pela mão assim. E eu cheguei com 41, cheguei chegando assim, aquelas sirenes tremecendo tudo. Freio de mão. Abri a porta do caminhão. Quando eu desci, o pequenininho olhou pro pai e falou assim, ó. Agora sim. Empolgou a criança. Agora sim. Agora o socorro chegou. Agora chegou. Agora eu sei que nós estamos bem. Aí comentei com o rapaz, eu digo, pô, como impressiona, né? Com certeza. Impressiona. Na verdade, eu acho que o símbolo do bombeiro, ele é a esperança, né? Porque na hora do caos, não tem ninguém mais bem preparado que o bombeiro, apesar de ele não saber o que espera ele, né? Numa ocorrência. Você Mas sabe isso que é um incêndio, você sabe que é um Isso acidente. é que é o mais legal, velho. E aí chega lá, por mais que tu saiba que eles vão dar um nome técnico, né? Bonito, pra ser curto e objetivo. É presa em ferragens. Aí chega lá, é um comboio, tem 15 carros. Tu vai ter que escolher quem tu vai salvar. Vítima presa em ferragem é muito genérico. É muito genérico. Eu preciso chegar lá, avaliar e ver o que eu vou fazer. E às vezes o cara vai, né? O que vamos fazer? Chega lá, faz isso. Não, chega lá, vamos olhar o que tá acontecendo. Avaliação de cena, né? Vamos olhar. Daí tu, né?
Isso aconteceu faz bastante tempo, assim, né? O cara chega lá, bola uma estratégia, vou cortar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chegou lá, a porta tava aberta. Tava solta. Então, né? Chegar, avaliar a cena, ver o que é, conversar com a equipe e atender. Né? Entendi. E existe na hora de fazer um atendimento, né? Existe uma hierarquia na questão do atendimento até para uma organização, porque eu penso que, vamos dar um exemplo, se tivesse uma ocorrência, sei lá, de um acidente de ônibus, muitas vítimas, como é que o bombeiro ele se organiza para garantir que... como é que métodos, funciona a né? seleção de quem vocês salvam? Aham. Tem me fugiu o termo, é o START, né, Rafa? Método START. Método START, né? Tu faz uma avaliação ali pela gravidade, vai separando por cores, né? Uhum. Uma escala muito grande, assim, né? O método Eu START, nunca usei o método START. A gente alinha as correntes por conta de... até não dá para usar justificativo, porque o Blumenau também atravessa a 470, né? Uhum. Mas a gente alinha as correntes e acaba usando isso com um pouco mais de frequência. Que o método START, tu insere ele quando tua capacidade... A quantidade de vítimas ultrapassa a tua capacidade de atendimento. E aí tu cria todo aquele método START, né? Tu estica ali as lonas amarela, verde, né? E a preta. Vamos tomar, por exemplo, Blumenau, que não é ruim, é muito bom. Uhum. Tem 3 ASO. Tem... Você bem ignorante aí, tem umas 5 básicas do SAMU, não sei se tem tanto. Uhum. E uma usa. Eu Então, diria... para dar um ônibus aí, 2 toques, exaure Sônia, a nossa responde capacidade de essa pra nós, resposta. Né? E deixa eu fazer uma pergunta. Qual que foi uma ocorrência, uma situação que por algum motivo, que eu penso que todo bombeiro, não vou dizer que todo bombeiro sonha em entrar num fogo, né? Mas eu acho que o bombeiro ele tá muito ligado a essa coisa do incêndio, né? Essa coisa de ir lá e tal, e resolver. Já teve... Eu tenho certeza que a resposta é sim. Mas eu queria saber o que passou na tua cabeça e como é que tu reagiu para que a coisa resolvesse naquela cena. Mas tu já teve uma situação de incêndio que tu achou que tu entrou para poder, enfim, fazer o teu trabalho e por algum motivo, alguma ocasião, um acaso lá dentro, tu achou que tu não ia conseguir voltar? Achou que tu ia acabar sendo uma vítima lá dentro? Olha, Ou Lucas, nunca tivesse uma situação dessa? Não, eu sempre tomo muito cuidado. Eu não vou além da onde eu não posso ir, sabe? Com relação ao incêndio. Uhum. Porque eu sei que é muito perigoso mesmo. Né? Não dá, eu não vou além de onde eu posso ir. Uhum. Então, equipamento de proteção respiratória, né? Dá pra ir, vai. Mas é claro que é um cenário perigoso e a qualquer momento pode acontecer um revés ali, aquela condição de segurança ali ser revertida e a pessoa acabar se vitimizando, né? Sim. Mas eu nunca me expus muito além, até porque não houve necessidade, né? Uhum. Uma vez eu tirei uma mãe e uma criança dentro de uma casa de madeira pegando fogo, Nossa. bem no comecinho. Antigamente, ali na rua São Paulo, agora é o Hotel São John, do outro lado era Ferro Velho Puff. Uhum. Tinha um muro grande ali, tinha uma casa queimando do outro lado do muro. A gente parou, eu era muito novo no bombeiro. E a gente parou o caminhão e no caminhão não acessava, porque tinha que pegar uma rua para chegar lá e tal. E eu desci, porque a gente ia trepado atrás do caminhão. Uhum. E eu desci e por iniciativa eu pulei o muro. Cheguei muito antes que o caminhão. Com certeza. E Cortou aí, o caminho, foi reto? aí tinha uma mãe com um bebê no colo dentro da casa, mas não estava presa nada, a casa estava tomada de chama, já toda tomada, não tinha concentração de fumaça, então na época não tinha proteção respiratória, roupa de aproximação, não tinha nada. Eu entrei, catei a mulher, né, e saí da cena ali, levei ela para um local seguro e voltei. Aí como a gente é novato, recrutão assim, aí fui zoado, né, no quartel, né. Um incêndio acontecendo lá e o moderno correndo pro outro lado e tal. Mas eu teria mulher, pô. Essa parte Essa ninguém parte dá o eles não close, né? falam, Essa parte ninguém né? grava, né? Essa parte eles não falam, mas eu teria mulher de lá, a mulher era criança, Mas tem uma frase daquela carta de desabafo que o pai tem lá daquele... Sim. Tem uma carta lá que o pai tem imprimida lá que eu acho que tem uma frase que eu uso pra mim até hoje que acho que entra bem válido no que o pai tá falando. É que fala assim, ó, não espere heroísmo. Eu tenho filho em casa me esperando. Eu acho que esse negócio de herói Né? não existe, né, gente? Cara, não espere heroísmo, irmão. Eu sou o pai do Rafa, do Gabriel, da Júlia, né? O Sou Rafa, da Bianca, o marido da Tânia. O Rafa eu tenho que comentou... voltar pra casa. Eu amo o bombeiro, mas eu tenho que voltar pra casa. Sim, o Rafa comentou, né, da questão de que, hoje em dia tá muito fácil ser bombeiro. Eu vejo... É fácil na facilidade de equipamentos, né? Tipo... Não, mas eu digo até mesmo essa questão de... tem muita gente que tem aquelas... o intuito, às vezes, não é, como, por exemplo, um sonho. De querer ser bombeiro para poder servir
pra poder estar botando a mão na massa, ter história pra contar. Hoje em dia a gente, felizmente, infelizmente, a gente vive a era da tecnologia. Tem muita gente que, assim como tem gente que gosta de fazer foto de prato de comida, tem gente que quer se mostrar ser o herói. Tá aqui, ó, sou bombeiro e tal. E muitas das vezes acaba que, enfim, complicando e querendo ser o herói da situação, né? Só pra poder ser gravado, porque hoje tudo é gravado, né? O bombeiro fazer qualquer coisa, né, é gravado. Mas esse negócio dessa nova geração que tu tá falando aí é muito interessante, assim, que pelo tempo que eu tô, eu já consegui perceber o pessoal, trabalhei um pouquinho com o pessoal que trabalhou com meu pai, trabalhei com o meu pessoal, já saí, já voltei, tô com outro pessoal e tá entrando, sabe? E tu vê perfis de tempo diferente. São outros bombeiros, sabe? É muito curioso isso aí. E disso que tu falaste anteriormente, às vezes o cara, eu quero ser bombeiro, cara, vou ser bombeiro. Aí dá uma ocorrência, sei lá, de APH, um negócio treva mesmo, e o negócio aperta, né? Pesa pra ti, cara. Agora é contigo, velho. Depende só de ti, o que tu vai fazer. Né? O cara dá uma amarelada e ele acaba não voltando mais. Uma vez, só pra ilustrar, ali na entrada do Portão Vermelho, é uma igreja que tem ali perto de Indaial ali, sabe? Portão Vermelho. Não tem mais, fechada essa igreja. Posso fazer o ajuste ou não? Aí, Via Saca, Portal Vermelho, perto da Tirol. Vítima presa de ferragem. Cara preso pelo painel e pedal. Eu e mais um soldado novo. O Lazarento conseguiu me afogar o gerador de pressão de óleo. Não pegou mais, não funcionou mais. Como é que eu vou tirar o cara? O problema é meu, cara. Eu tenho que tirar, eles me chamaram pra tirar. Eu vou fazer o quê? Vou chamar o Batman? Missão dada. Cara, eu tive que resolver com um macaco hidráulico, com serra de arco e pé de cabra. Deu pra tirar. Senão eu ia ter que chamar uma cidade vizinha. Na época não tinha bombeiro em Indaial, não tinha nada, né? Uhum. Então tu vê que é tua responsabilidade. Tu abraçasse isso aí. Por isso que eu tenho, assim, até hoje, assim, muito forte. Vou assumir o serviço, eu pego meu caminhãozinho, eu olho tudo. Eu confiro tudo, eu checo tudo, porque é minha responsabilidade. Isso ali vai fazer diferença na minha vida e na vida dos outros. Né? É muito importante isso ali, sabe? Show. E maravilha. cair no teu colo é teu. Tem que resolver. Tem que resolver. Tem que resolver, cara. Show. Eu recebi aqui uma pergunta. É um fã aqui da Halligan. Não sei quem vai querer me responder isso aqui. Eu acho que o mais certo era o Rafael, né? Responder. A pergunta é o seguinte. É padrão... Deixa eu só pegar aqui. É padrão o filho seguir a carreira... Para que o filho possa seguir a carreira do pai como bombeiro, é necessário ou obrigatório manter o bigode? Não, mas peraí. Quem começou com o bigode fui eu. É modesta parte. Te copia em tudo, né? Ai, meu Deus. Vai ter que contar essa história aí, cara. Não. O bigode Tem inspiração ou é... O bigode... Não, o bigode o Rafael começou a usar antes de mim. Eu comecei a usar o bigode, vamos falar que não. Mas foi por causa do vô Brando. Perdão, o meu falecido vô, de parte de mãe, ele sempre tinha bigode, ele tinha um bigode, ele gostava daquele bigode. E aí depois que ele faleceu, foi logo depois que ele faleceu que eu comecei a ter bigode. Foi por causa dele. Aí depois passou um tempo ali, né, e fui tirar fora, aí já tive resistência em casa, a mulher já não deixou tirar. Não, se tu tirar o bigode, e daí ficou. Tá separado. Tá separado. Não, maravilha. Tá explicado então aí, Gabriel. Gabriel Casas, que fez a pergunta. Tá. Só pra deixar registrado, para depois... Vai ficar sem casa depois, tá? Eu tô vendo aqui que a gente tem um material aqui, feito em madeira. A princípio, eu tô vendo, é feito à mão. Foi você que fez, Marcos? Eu que faço. Você que foi na época que você pegou aquele 1 ano de folga? Ou um trabalho recente? Eu fiz algumas coisas naquele período lá, assim... Eu tava novamente tentando me encontrar, né? Sim, já tinha quase pego mais uma carteira de trabalho pra preencher. Tava novamente. E aí, do nada, assim, peguei um formão e coisa e tal, e vou vendo o que vai dando e vai aparecendo, né? Aí eu costumo fazer pequeno, assim, primeiro, aí depois eu faço um grande. Pô, aí desse bacana. modelo aqui eu tô fazendo um grandão. Eu acho que eu vi alguma coisa lá tô fazendo um grande. de um sorteio ou a participação de um negócio na Halligan. Vai rolar mesmo?
Não, Como é que vai camiseta, funcionar? né? A camiseta? Camiseta. Ah, eu achei que eu tinha visto esse material aqui que... Olha, se a gente bater 1000 likes... Desafio lançado, hein? 1000 inscritos no YouTube, eu convenço o homem aqui... não O que sei. será mais Vamos difícil? ver. Qual que foi a inspiração pra esse Boa. material, ô Marcos? Muito bem perguntado, Lucas. Que eu acho que deve ter uma história. Tem, Bombeiro tem. adora Não, uma história, né? Então... Muito bem lembrado. Eu ia passar batido essa daí. Lá na segunda SGI, segundo Grupamento de Incêndio, onde é o 3º Batalhão hoje, no hall de entrada tinha de madeira, um escultor fez lá e tinha até o adesivo do nome do escultor embaixo lá e eu esqueci o nome dele. Ele fez uma parecida assim. A ideia, né? Era um bombeiro no meio das chamas ali e tal, segurando uma senhora desmaiada, uma mulher. Né? Aí foi feita a reforma do quartel e tal, e essa escultura desapareceu, nunca, não sei onde foi parar. Deve estar em algum lugar. E aí eu comentei com o Rafa, disse, cara, vou fazer uma... Lembra, Rafa? Lembra daquele negócio lá? Lembro, vou fazer uma parecida. Igual não vou fazer, né? Uhum. Fazer parecida. E aí me deu a vontade de fazer isso daí. Daí já bronquearam comigo, que eu fiz ele com bigode, né? O bigode. Aí fiz a de sargento também, já bronquearam. Por que não é soldado? Disse, cara, o soldado vai virar sargento um dia. Isso É aí. o sincero que tá ali, bicho. É bombeiro sincero, pô. Não, show de bola. Mas Até é uma eu tava diversão. dando uma olhada aqui na nossa mesa. A gente tá hoje com o estúdio, inclusive, bem recheado de bastante coisa, bastante material, bastante história. Eu não sei quem é que trouxe, se foi o Rafael, se foi o Marcos que trouxe os capacetes. Isso aqui seria de quem, esse capacete aqui? O primeiro ali é do meu pai, né? Ele usou isso. muito tempo, Esse eu usei o... né? Esse aí, que foi o pai que usou. E ele aparece em alguns episódios nossos aí direto. Tá bem surradinho, né? Isso aí trabalhou bastante, cara. Cada arranhão é uma história, né, pai? É. E aí o segundo capacete é o que o meu avô ganhou em 2015 em Lages, nos 50 anos de Lages, né? Foi ganhado na homenagem. Ele já era acamado, então o pai foi lá e representou ele e ganhou esse capacete, né? Isso aí foi o governador na época, acho que era o Colombo. E ele, para comemorar os 50 anos, o nome do lado ali, para comemorar os 50 anos da fundação do Bombeiro de Lages, ele chamou os veteranos, né? Essa galera da foto ali. Chamou lá, daí um subtenente ligou para mim lá eu era cabo já do bombeiro ainda. Pô, aquele subtenente, gente boa pra caramba, Eu né? me esqueci o nome dele. Enfim, aí ele Lembro ligou dele. lá e disse, olha, é um pedido do governador. O governador quer que venham todos os antigões aí, os pioneiros, Pioneiro. né? E para ser homenageado aqui, porque a cidade de Lages deve muito a eles e tal. Pô, achei muito maravilhoso isso ali. Eu falei, mas o velhinho, ele tá com Alzheimer, tá acamado e tal. Eu disse, não, mas Tá baixado já, pô. se for viável, encaminha até um helicóptero para levar. Olha só. Nossa. Cara, Eu foi falei, massa isso. cara, eu agradeço muito, eu tenho certeza que ele ia ficar muito satisfeito com isso. Ele ia ficar muito satisfeito. No café que fizeram no batalhão, ele já tinha ficado muito feliz, né? Ele tinha ganhado no boné, lembra? Eu vou comentar isso aí, Aí, disse, olha, não dá. Depois ele perguntou pra mim se o senhor é bombeiro também. Sou cabo. Aí, então o senhor recebe no nome dele ali. Uhum. Daí fui lá, representei ele lá. Aí foi o Rafa, o Gabriel, né? O Gabriel O também. Bila? O Maurício também, o Tibila. E aí, vamos lá. E foi incrível. A velharada tá tudo lá ainda. Tudo inteiro. Todo mundo firme, todo mundo forte. Eu tenho que ir lá em Laje dar uma garimpada naquele senhorzinho lá, porque tem tá muita todo história pra mundo lá contar, ainda. cara. Ah, pois é, já tem uma fila boa aí Eu pra digo, trazer, pra Eu contar. digo que ele ia eu tenho certeza que ele ia gostar muito, porque ele não exteriorizava muito, não. Porque ele, alguns anos atrás aí, ele tava, antes do Alzheimer pegar forte ele foi convidado para ir numa feijoada no batalhão, que o coronel, se não me engano, o coronel Neto juntou, promoveu essa feijoada ali e tal, Uhum. e deu para eles uma carteirinha funcional de bombeiro e um boné. Por que carteirinha funcional de bombeiro? Porque eles não se aposentaram como bombeiros. Eles se aposentaram policial militar. Porque foi antes a aposentadoria do voo foi antes da separação do bombeiro da polícia. Antes eles eram agrupados? Era uma A companhia... gente era polícia militar, corpo de bombeiros. Mas isso era do estado mesmo? Sim. E aí eles, apesar de eles terem aquela paixão de bombeiro, de ter se aposentado bombeiro, eles não se aposentaram bombeiro. Vai lá ver na funcional dele, ele é um policial militar. Aí esse coronel aí fez uma carteirinha pra eles lá, um bonezinho e tal. Cara, esse homem saiu de lá faceiro, contente, não conseguia esconder. Eu digo, pô, se ele tivesse visto a homenagem que fizeram pros veteranos de Lages, Nossa, cara, ele nossa. ia ser maravilhoso. Foi. Mas que bom que a instituição, ela não é nada.
Nós somos a instituição. Vocês fazem ela Nós, existir, né? nós é que temos que provocar essas coisas, essas homenagens, chamar esse pessoal velho, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, chamar para um bate-papo, para eles contar a história deles, né? Até porque tem muita experiência, né? Eu acho até que tem muita gostaria de coisa boa. agradecer. Eu gostaria de agradecer o Tenente Coronel Cameu, que deu uma abertura muito grande pra gente aqui do podcast para valorizar esse pessoal, sabe? Quando eu falei pro Coronel Cameu, como a gente quer valorizar os aposentados, o pessoal que tá fora, esse pessoal veterano, né? Pô, o Cameu lá me abriu uma porta enorme dentro do 3º Batalhão, que eu tenho só a agradecer. E segue essa linha que o pai tá falando, sabe? De valorização, de trazer esse pessoal, mostrar que eles foram importantes, sabe? Até porque eu acredito assim que tudo tem seu começo, né? Tudo tem seu começo, né? E na maioria dos casos, os grandes sucessos não começam já grande, né? Começa com dificuldade, com problema. Era polícia / bombeiro. E eu acho que não é nada mais justo, né? A gente honrar essas pessoas que fizeram parte, que se não fossem essas pessoas não terem desistido, né? Foi, digamos que, o passo para poder hoje a gente ter a estrutura que tem, as honrarias que tem. Todas as benesses de hoje foram construídas com o sacrifício anterior, né? Teve um comentário que o pai fez muito tempo atrás, que me ajuda a corrigir. Que, inclusive, eu tentei gravar essa frase ontem lá na formatura no Bombeiro e eu me esqueci ela e deixei passando. Que eu fui lá na frente do batalhão em Blumenau e fiquei olhando aquele corredor e, pô, quantos fantasmas, né? Como é que era? Que passam aqui, né? Quantos bombeiros passaram por aqui, sabe? Que eu vi, né? Que eu frequento o quartel de bombeiro, como o Rafa, né? Uhum. Provavelmente lá em Lages também frequentava, mas eu não me lembro. Não lembro, né? Que o pai serviu em Lages, eu nasci lá, né? Ah, com certeza lembro, porque aquele senhorzinho... Ah, pô, tu era aquele menininho de olho azul. Aí o quartel aqui da Rua São Paulo, ali onde é o Itaú hoje. Uhum. O que mais tem de referência ali? O banco ali é o... É o Itaú ali. Do lado, Itaú, né? né? Aquele terreno Ali é baldio o que tem quartel ali. bombeiro. Então eu convivi ali muito Do tempo com lado aquela da turminha antiga ali. oficina de trem. Quando inaugurou o quartel da Central ali, eu tava lá na inauguração, 7 de setembro de 77. Eu disse até esse número aí. Tinha a placa lá, né? Eu tava lá. Então eu lembro do gostinho do arroz com carne moída que tinha lá. Eu lembro do cheiro do quartel. Isso é verdade, cara. Tem cheiro. Eu lembro do cheiro cheiro do quartel. Eu lembro do cheiro do caminhão, eu lembro do cheiro do alojamento. Tem cheiro as coisas, cara. Então, coisa, né? aí essa fase antes de eu entrar, quando eu entrei, depois, né? Aí um período eu tava trabalhando no Cobom, na central de operações ali, e aí de madrugada aquilo aparece um navio fantasma, sabe? Uhum. O pessoal vai pro alojamento e fica aqueles corredores vazios, imensos lá. Aí tu vai no banheiro, vai pegar uma água e tal, aí eu tava pensando, meu Deus, quanto fantasma não tem aqui, né? Quantas memórias não tem aqui, o pessoal entrando em forma para avançar o rancho aqui, o pessoal fazendo uma faxina, o pessoal limpando vidro, o pessoal conversando aleatoriamente aqui. Quantos bombeiros não passaram Quantos passaram ali, entendeu? Quantos antepassados, né? Quantas pessoas fizeram parte da história e hoje tu tá fazendo a tua linha ali, né? Como é que tu vai saber dessas histórias se ninguém mais contar? E sabe que é assustador? Pro meu pai deve ser mais deve pegar mais forte. Que nem ontem a gente estava lá, nessa formatura. Eu falei, pai, mais 5 anos eu não conheço mais ninguém aqui dentro. Não, muda, né? Eu há 15 anos atrás... Mas isso é bom pra instituição. Tem que ter sangue novo, tem que ter sangue novo. Tinha uma época que eu chegava no bombeiro, todos, tem que ser, mas todos me conheciam. Hoje eu chego no bombeiro assim, meu cara, eu vou mais no antigão porque é o único que é a minha referência que eu conheço. A gente tá meio sabe? fora do tempo ali já, né? Já tá na hora extra, né? Eu queria aproveitar, até pra a gente não se prolongar mais, eu acho que teve uma situação que eu conheci na história do Rafael e do Marcos, que eu acho que talvez foi um dos contatos mais próximos de pai e filho nessa questão da área bomberil. Eu acho que era legal vocês contar um pouco pra gente. Inclusive, a gente teve um episódio com um especialista sobre essa área de resgate. E eu acho que foi um contato muito bacana, que vocês, eu acho que tinham um cachorro, né? Não, o pai teve, né? Teu pai teve um cachorro? O pai teve. E ele teve a honra, né, de ele poder também, provavelmente, participar de resgates com esse cachorro. Mas o Rafael, ele, na época, inclusive no episódio, ele comentou, né, sobre a... Como é que é o nome da cachorra? Anubis. Anubis. A nega. E eu queria que vocês contassem como é que foi essa experiência, porque, querendo ou não, vocês literalmente respiravam o bombeiro em casa, porque pelo que eu entendi no episódio, o bombeiro tem que levar o cachorro para casa, tem uma rotina, querendo ou não, ele tá a trabalho, né, mas como é que foi essa interação família, bombeiro família com cachorro? Cara,
Posso falar? Não, fala, por favor. Em 2008 aconteceu a grande tragédia aqui em Blumenau, né? E aí a gente teve contato com o pessoal da sinotecnia de Xanxerê. E a gente viu a facilidade que o cachorro tem para encontrar, né? Encontrar a pessoa. O faro do animal é maravilhoso, o treinamento é mais maravilhoso ainda. Então é uma ferramenta insuperável para esse tipo de missão. Aí a gente teve contato com isso aí, foi fazer o curso sinotécnico. Eu e mais dois, né? O Leonardo e o Tiel, fomos fazer. E começamos a treinar o nosso cachorrinho. A Anubis, ela tinha 2 anos e meio, ou 3 anos e meio, 2,5. 2,5. 2. 2 anos e meio. Ela não era cachorra certificada, ela não tinha ido para nenhuma operação ainda, mas ela dava um banho. A gente fazia simulado de busca, recuperação de cadáver, busca de pessoa viva. Ela tinha um desempenho maravilhoso. Aí ele foi fazer uma operação em um simulado em Rio do Sul e a gente deu uma descuidada e bebeu água de nascente lá. A equipe inteira. Deu uma diarreia, vômito, escambau ali. Todo mundo passou mal e a Anubis não resistiu, ela faleceu. Deu gastroenterite hemorrágica. Nossa. Era um cachorro que tinha muito trabalho, muito treinamento, muito esforço. Ela vivia na nossa casa, ela, né? Ia para trabalhar todo dia comigo, voltava. Era muito massa. Que a única coisa que a Anubis não fazia, ela não falava, né? A única coisa que ela não fazia. Ela não falava porque não precisava falar. Cara, sensacional. Lembra daquele episódio que o pai mandou eu sair de casa lá pra entrar em mata? Eu fazia muitos bicho. testes aleatórios com ela, assim, né? Incrível aquilo ali, bicho. Uma tarde de chuva, assim, daí eu falei, Rafa, tu, favorzinho, pega o HTzinho aqui, vai lá pra dentro do mato, te esconde, vai aonde tu quiser, some. Aí ele foi. Daí ele falou, pai, pronto. Disse, beleza, vou passar um café, vou tomar um café e vou descer com a cachorra. Aí ela, quando pegava o material, já ficava, né, toda eufórica. Eu sabia, né, que era... Aí desci a pé, entrei na mata, soltei a guia. Nega, você vai buscar, negona? Você vai buscar, busca. Cara, saiu que nem uma flecha, cara, né? Saiu que nem uma flecha. Aí o pai, Rafa, soltei a Anubis. Cara, eu andei muito assim, ó. Vamos dizer que eu entrei em direção da mata uma meia hora. Eu andei assim, mas longe, cara. E aí eu pensei, cara, vi essa árvore aqui, eu vou subir nessa árvore e ela não vai me achar. Aí nessa, o pai falou, porque assim, quando eu tava chegando no próximo ponto que eu ia definir, eu falei, eu vou dar ok pro pai, porque até ele chegar aqui, eu subo na árvore e tá tudo certo, né, cara? Aí o pai, Rafa, tô aqui, vou soltar a nega. Eu disse, beleza, então eu vou subir na árvore. Bicho, eu acabei de subir na árvore, me sentei, daqui a pouco, eu falei, caramba, o pai entrou por onde? E daqui a pouco, o pai, ela latindo, o pai ouvindo, Rafa, não desce, fica aí. E no rádio isso pra mim. E ela ali, uau. Cara, cadê meu pai, velho, que não vem? É lógico. Cadê meu pai que não vem? E ela parada, ela latindo. Eu falei, não, bicho, para. Eu não sei te falar a distância, mas assim, 2 minutos, 1 minuto. Ela era uma flecha, né? Porque ela corria muito. Ah, nadava no rio, tá assim na correnteza, bicho. Que era... A gente fazia treinamento para recuperação de cadáver também, mas ela tinha um faro maravilhoso, era muito boa. Então também trouxe muita história, provavelmente. Só que foi uma tristeza, uma frustração, porque eu não coloquei essa cachorra em operação. Não consegui colocar, ela logo faleceu, né? Não conheceu. Mas teve êxito, o da equipe, né? Na época, agora é subtenente Leonardo, ele teve o Arcanjo, né? Cachorro maravilhoso, participou de várias operações, Brumadinho e tudo. Teve o Sargento Tiel também, com o Odin, né? O Odin. E todo esse pessoal aí já encerrou a operação com cães. Hoje em Blumenau tem o Romão, né? Já fez um podcast. O Romão passou por aí, deu uma aula pra gente, né? Não, show de bola. Eu queria dar a palavra agora pro Rafael. Pro Rafael não, na verdade eu queria dar uma palavra pro Marcos. Me errei aqui. Eu queria perguntar, Marcos, eu acho que isso não rolou em nenhum dos episódios, mas eu acho que é bacana até para as próximas pessoas que virem aqui pro podcast. Eu queria te perguntar se pudesse dar algum conselho para os bombeiros atuais, para os novos, para quem deseja ingressar nesse mundo, né? Que nem tu falou, né? Eu nem dos outros, né? Eu não sou bombeiro, como é que eu vou dizer? Eu respiro isso aqui, né? Eu literalmente eu vivo, né? O bombeiro. Cuide do seu joelho, você vai precisar quando ficar mais velho. Mas eu queria que tu falasse pro pessoal, se pudesse dar algum conselho para quem almeja esse sonho, né? Porque lá no início tu explicou que deu certo, mas deu errado, mas no final a coisa conspirou a favor, mas teve muita luta até chegar
né, aonde tu chegasse, né, não só ao cargo de sargento, mas poder trazer tanta riqueza de material, tanta história bacana aqui para nós. Mas que conselho tu daria para quem pretende iniciar ou tem o sonho de ser bombeiro? Cara, se a pessoa... Uma vez uma psicóloga falou um negócio pra mim muito interessante. A pessoa tem que querer. O Raul Seixas também falou, né? Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo, né? E a psicóloga falou pra mim um negócio muito interessante assim, ó. Tu jamais consegue fazer um cavalo beber água se ele não tiver sede. Lucas, eu quero que você seja bombeiro. Não funciona. Mas se você quiser ser bombeiro, você vai arrastar essa pedra que tá amarrada aí, você vai estudar, você vai batalhar, você vai passar no concurso. E se você quer mesmo, você vai ser um bombeiro muito bom. Tem que querer. Tem que querer. E comigo demorou um pouco pra ter esse... O que eu quero fazer? Pô, quando eu descobri que eu quis ser bombeiro, cara, não tem mais volta. Não consigo ser outra coisa, jamais. Eu não consigo ser aposentado, pô. Eu precisava ser aposentado, não consigo ser. E agora, até para finalizar, para fazer o contraponto aqui de pai e filho, né? Aproveitando aí a deixa do Marco, eu queria dar a palavra pro Rafael. A gente foi chorar aqui, né, bicho? O Rafael é nítido que ele ama ser bombeiro. Não dá pra gente dizer que a pessoa nasce para aquela coisa, mas é nítido que ele literalmente ele vive o bombeiro, né? E com toda certeza a família dele, o pai principalmente, foi a pessoa que talvez mais incentivou, mesmo que ele não fale, mesmo que ele, não interessa. Ele, de alguma forma, ele acabou trazendo esse negócio para frente, para cima e fazendo com que o Rafael desenvolvesse essa paixão, né, pelo bombeiro. Se fosse para definir em palavras rápidas, do teu jeito, palavras de gratidão, né, referente a essa área, o que tu poderia falar hoje pro teu pai, Rafael? Cara, assim, ó, eu não consigo resumir, velho. Porque, assim, toda a minha referência bomberil partiu de casa, velho, né? De meu pai levar pro plantão, de eu estar lá acompanhando ele, né? De ligar o caminhão, tá comigo dentro, de dormir no alojamento mais gelado de Itopava, que era um freezer. Cara, lá fora batendo 14 e alojamento E não nós não afrouxava, ninguém dava confiança pra uma coberta. Aí todas essas experiências, imagina, cara, um moleque desde criança, tendo essa rotina, vendo aquilo, daí tu tava no quartel, daqui a pouco voltava o pai, o saudoso Castellani, pô, nós pegamos um acidente, não sei o quê. O Castellani vibrava muito nas ocorrências. Aí tu olhava assim, caramba, eu também quero fazer isso. Aí daqui a pouco eu olhava, não, nós fomos pro incêndio. Daqui a pouco o pai chegava, pô, eu fui pro incêndio com o Castellani, caiu a casa em cima e ele ficou berrando o Brasil. Cara, mata. Caramba, eu ficava assim, cara, eu quero ser bombeiro, velho. Deixa eu contar essa aí. Fomos pro incêndio na rua Aranguá, pesada, brincando com fósforo, botaram fogo no sofá, queimou a casa toda, a casa 2 andares de madeira, queimou tudo. Acho que era cabo já, né? Cabo Castellani lá. Meio que nem o bombeiro sincero. Essa casa não é uma que tu, assim que tu passava de uma padaria, subiria na subida. Aí na subidinha, uma casa aqui, meio que um barranco assim. Pra baixo, Eu morava na parte de cima, cara. Tu lembra desse E incêndio? eu lembro desse incêndio, cara. Eu era muito novo. E o Castellani ali, já em fase de rescaldo, praticamente, o incêndio, e o Castellani ali empurrando as madeiras queimadas e tal. Cara, o segundo piso queimou quase todo, mas a parte de baixo ainda sustentava. E aquilo ali colapsou e engoliu o Castellani. Desapareceu pra dentro. Nossa. Eu saí correndo pra tentar tirar ele. Aí eu berrei, Castellani! E lá do meio das brasas, Brasil! O Castellani é uma Aí figura, sim, né? cara. O bicho, velho. Eu gosto muito dele. Duas referências assim, ó, de raiz, né? É raiz, assim, cara, não tinha tempo ruim. Foi o pai e o Castellani. Claro que teve outras figuras que a gente acaba tendo mais empatia dentro do bombeiro, né? Uhum. E por ter, cara, eu lembro que o pai chegava cansado do bombeiro de outro dia de manhã, assim, meu, cara, eu peguei 3 ocorrências. Eu falava, pai, eu vi. Porque eu deitado na cama, eu conseguia ver a sirene da BT-37 passando lá no trevo da Mafisa. Então já vivia desde cedo essa E aí existência tinha um detalhe, que o pai tinha um rádio que o bombeiro descartou, e que o pai deixava ele ligado 24 horas por dia no sótão da casa, bicho. Ainda tem. E aí tu Eu tenho ficava um lá, HTzinho tipo, hoje. daqui a pouco, pelotão de Itopava, Ecobom, desloca a BT-37, incêndio de residência, Itopava Central, o cara já ficava aqui, já na cama. Né? Daqui a pouco escutava o Thunder Tank. O Thunder Tank passando. E eu pensava, lá vai o pai. Cara, era assim, né? Eu lembro até hoje o telefone fixo do Orelhão, da Itopava Norte,
que era o 33380016. Olha só. Quem que lembra desse número aí hoje, cara? Ninguém lembra. Então, assim, ó. Ninguém tinha telefone naquela época, né? Não tinha. Tu ligava pro pai, né? Ligava no orelhão público lá do bombeiro. Então, imagina, cara, tu ter toda essa influência da tua infância, né? E aí tu teve o teu vô também sendo bombeiro, né? A parte do meu vô eu fui aprender, que eu fui saber mais quando ele ficou doente, como eu falei lá no começo. Mas aí eu tenho essa experiência com meu pai dentro do 3º Batalhão lá em Blumenau, né? A influência dos amigos dele lá também sempre me tratando muito bem. Tem o Rassi, eu tenho muita memória boa com o Sargento Rassi, que mora aqui em Dayal. O Rassi perdeu um cliente maravilhoso, né? Ele teu barbeiro, ele, né? Era meu barbeiro, né? Cortava o teu cabelo. O Chaquete, Chaquetão. um grande amigão nosso, Faleceu né? também, infelizmente. Mergulhador de ponta, né? Um baita. O Genesina. Pô, cara. O Sargento Genesini. Sargento Genesini vai vir aqui, vamos chamar ele, né? Vai vir, tô conversando Vamos com chamar ele. O Sargento Genesini, ele tem história pra contar que vai precisar de 2 dias. Mas Aí tu imagina tu passar uma infância só com os raízes, cara. Só com os mais, vamos falar assim, os cavalão. Só os bichos brutos. Cara, não tem como tu chegar na tua fase, né, adulta e falar assim, cara, o que eu vou ser? Você é biólogo? Não, tem bicho. como. Não, sabe? Então, e aí hoje, quando tu me fala assim, cara, o que é a tua referência? Velho, minha referência é meu pai, velho. E de sabe? vida. Eu não consigo... Eu falo, muitas vezes, cara, por exemplo, o pai sempre falou, né? Ah, o 41 é meu caminhão, né? é meu. É meu. Também E é hoje, meu. hoje trabalhando em Escurra, que eu trabalho com um caminhão lá, que é o 04. Onde eu tô dirigindo ele, eu falo a mesma frase que ele, assim, porra, esse aqui é o meu caminhão, cara. É meu. É meu. Porque eu tô com ele, é meu, velho. Sabe? E às E vezes... quando eu não tô, eu também tenho ciúme também. Que coisa. Os caras estragam meu caminhãozinho, mexem, fazem alguma coisa e, putz, cara. É o meu caminhão, cara. É meu, pô. Isso é meu. Tomar cuidado. É, cuida que é meu, cara. Então, cara, não tem como não ter referência, sabe? Ah, pô, o que te motiva? Irmão, não preciso te falar. Só olha o legado que tem, sabe? Tipo, imagina uma corrida, como é que é o nome daquela corrida com bastão lá? Como é que se fala? Corrida É bastante. corrida de bastão, né? Corrida de bastão. Ah, eu sei que tinha um nome mais técnico. Ah? Revezamento. Isso. Pô, meu avô correu pra caramba, entregou o bastão pro meu pai. O meu pai já tá correndo, né? E eu já tô aqui me Mas aquecendo. eu tô correndo e não larguei o bastão aí. E os caras soltam o bastão, bro. É que eu tô Não. aqui. Passa, bicho, passa. E, Não soltar, não. e Mas agora, estamos nessa corrida, cara. o Rafael, e essa... Aí a minha filha quer ser do Bop, o John quer ser... É isso que eu ia falar agora, O meu porque avô ensinando o filho a querer ser o DJ. negócio puxa... O Johnzinho, eu tô fazendo na cabeça dele pra ser DJ, né, cara? Aí, Vai ser, não O vai, netinho. eu acho que não vinga a 4ª geração de bombeiro, cara. Diz que não vinga? Não. Mas eu vou fazer é engraçado, cômico, mas eu vou fazer um pedido de desculpa a nível Brasil, porque veio uns 4 gente boa lá no canal que falaram assim, pô, quando teu pai vir, tu fala dessa situação? Cara, eu vou falar, mas assim, pai, me desculpa, pai. Não foi por querer, eu era um cabaço. Uma vez... Vai ter que explicar essa história, cara. Esse nobre guerreiro aqui, com o seu poderoso ABTR-03, 03. Ó. na rua 1º de janeiro, foi atender um motoqueiro, moto e muro. Beleza? Chega lá, o cara desce do caminhão, vai fazer o trampo dele. É uma ocorrência, Vou vai pegar, fazer... tem que vou ser pegar os dados da moto, né? CG, placa... Eu podia atender primeiro, rapaz. Eu te atendi primeiro. Mas não tinha reconhecido, né? Não, Porque teve eu não entendi o que tava acontecendo. Que daí eu lembro que eu fiz uma vez, eu li o pai assim, pai, minha moto? O Rafael? Hã? E eu falei, puta merda, eu tinha acho que aqui 15 Aí eu, anos. fui né? chamado, eu tava na hora do almoço, fui chamado pra colisão carro e muro Roubei a na moto 1º de do janeiro. pai, bicho. Aí quando tava chegando perto... Era uma moto. Eu falei, não é colisão. Não é colisão moto, é atropelamento. Atropelaram o Rafael, né? Tá me orientando o que tá acontecendo, né? Uhum. Atropelaram o Rafael. Aí eu cheguei antes que a ambulância, antes que o Asa. Daí eu cheguei lá, o Rafa, o que deu? Eu disse, desculpa, eu sou burro mesmo, não sei o quê. Desculpa. Eu disse, rapaz, calma, o que tá acontecendo? A boca toda arrebentada, a perna arrebentada, braço tudo todo lascado. O que tá acontecendo? Não. Daí a ambulância chegou. A ambulância chegou, eles que atendem, né? Vou passar pra eles, né? Foi Tomazia que me atendeu. Não vou acho. atropelar o sistema, né? Sim, Tomazia. Cada um faz o seu trabalho. Aí eu levantei e fui me orientar. Aí diz, alguém viu o que aconteceu? Eu disse, eu vi quando esse rapaz veio com a moto aí e bateu aqui. Que moto? Derrubei. E o rapaz dizia, a minha moto, cara. Acabou com a moto, cara. Eu falei, mas ele veio dirigindo a moto? Sim, ele veio dirigindo a moto. Mas ele não sabe andar de moto? Rapaz, pegou a moto. E sabe que é a parte mais engraçada? 15 anos de idade. Meu A rapaziada achando que eu tinha... Porque uma das pessoas falou, não, ele bateu a cabeça e ele tá confuso. Mas não, cara, eu caí no chão,
bati lá. Aí, cara, minha perna sangrando, braço zoado, nariz sangrando. Aí daqui a pouco eu escutei alguém falando, liga pro bombeiro. Eu falei, não liga, meu pai tá no Itopava. É o primeiro... Aí os caras, o que é Itopava? Não liga, meu pai tá no Itopava, não liga. Os caras, não, ele bateu a cabeça, ele tá Deve louco. tá doido. Eles não entendiam que meu pai trabalhava na Itopava Norte, que tava de serviço, que ele vinha me atender, cara. Meu, cara, isso Não foi- dá foi- pra esconder nada, Jesus tá vendo, nego. Meu Deus, cara. Eu me arrependi disso, me perdoe, bicho. é o tipo de privilégio que não foi tão legal assim, né? Eu nunca vou me esquecer daquela cena daquele ABTR-03 parando na 1º de janeiro, cara. Nunca, né? É cômico aqui. Bom demais, cara. Bom demais isso. Mas isso aí, Já cara. atendi o Rafa, já atendi o Gabriel, já Gabriel, atendi o Maurício, meu irmão. Pois é, e como é que é? Não deve ter treinamento com toda certeza pra esse tipo de coisa, mas como é que é? Na verdade, existe algum protocolo para se tu sabe Não, mas eu acho que é um familiar É, que eu- foi eu- acidentado? Se eu vou sair numa ocorrência aí, eu sou um sargento, sou mais antigo e eu consigo identificar isso aí que é um familiar de alguém, dá uma avaliada, vê se o cara tem controle. Se não tiver, tira da cena, bota outro, né? É. Bota outro. Eu peguei uma ocorrência com o Gabriel, eu tava de folga, o Gabriel bateu de moto, Gabriel é o filho, né? o filho, É. é. E, pá, cheguei lá, tava muito grave. Fratura exposta de fêmur, pé nas costas, hemorragia Nossa. enorme. Nem o Gabriel- bombeiro mais É. bem preparado. Na hora de ajeitar ele pra remover, baixou a Rebaixou, pressão né? arterial, pupila dilatou, a pele suou. E eu na cabeça, ajudando os bombeiros ainda, eu tava de folga, né? Gabriel, fica comigo, Gabriel, não vai embora. Aguenta aí, Gabriel. Essas Sabe? horas o Marcos Bombeiro, ele fica de lado e não adiantou. Acho que o Não, é Marcos bombeiro. pai... Eu tava Marcos... não, tava, Ainda? tava Tava bombeiro. Bombeiro? Tava bombeiro, cara. Por Eu incrível tava que pareça, bombeirão tava ali, bombeiro. tava aguentando o filme ali. Aí os rapazes comentaram, não, vamos esperar a USA chegar, pra USA fazer a reposição de volume e tal. Eu falei, cara, ele não vai aguentar esperar. Aí colocamos no ASO, levantamos muitas pernas e foram de encontro. A USA chegou, levou tudo. Acompanhei no hospital, acompanhei até sair do centro cirúrgico. Fui pra casa, tomei um banho, deitei na cama, fiz um feedback, puxou aquilo tudo. Eu digo, meu Deus, o que foi isso, cara? Aí me caiu a pesado. ficha, sabe? O que aconteceu? Que loucura. Esse dia ali da. Quase da- vi esse cara morrer, velho. Putz. a O mãe- próprio filho, né? A mãe liga É. pra mim e fala assim, ó, Rafa, vem pra cá, Caramba, cara, olha. que teu pai foi lá embaixo, lá no Procnof, no mercado, lá embaixo, no lado do mercado do Procnof, que teu irmão caiu de moto, tá grave. Pá, que caramba. E aí, cara, eu acho que tu tava ali em casa aquele dia à noite. Não, Tu não tava lá? Não, não tava. Não sei se- acho que tinha algum familiar nosso ali. E aí eu lembro que eu peguei o carro, e, por incrível que pareça, quando eu cheguei na cena, o Aso tinha acabado de sair. E eu saí aqui de Neal, do João Paulo. E lá é Topava Norte. Quem conhece a região de Blumenau, é ali na Romário Badia com a 2 de setembro. Imagina, cara. É, Vim aí tu vê, né, voando baixo. A tu irresponsabilidade troca que tu coloca. de... Como é que é a palavra, cara? Empatia, né? Tu troca de lugar com a vítima, né? Cara, que bom que quando eu cheguei ali, o bombeiro já tava ali. É. Se eu vejo o meu filho naquela situação ali, eu tenho que esperar o bombeiro chegar, cara. Que aflição, que ansiedade. Agonia, né? Quando eu cheguei, ele já tava. Eu digo, pô, os caras já estão aqui, graças a Deus. Já daqui, pior não fica. Entendeu? Daqui, Cena controlada, é, digamos daqui, assim. entendeu? Então, esse conforto a gente sente, né? Uhum. O bombeiro chegou, vai melhorar a cena, vamos melhorar. Alguma coisa nós vamos fazer, vamos ajudar, vamos... O que der pra fazer, pra melhorar, vai ser feito. Isso é um conforto, Minimizar danos, né? É, isso é um conforto. Show de bola. Cara, é. E Teve- como pai, Rafael, como é que é ser filho de bombeiro? Conta pra nós aí. Aproveitando, tu falou pra mim da tua, né, a tua experiência do bombeiro Marco, contou pra nós um pouco da tua aventura, né, que não acabou tão legal, mas como é que é ser filho de bombeiro? Como é que é a cobrança interna? Porque um bombeiro a gente sabe que é disciplinado. Bombeiro é uma pessoa regrada. Bombeiro é uma pessoa que, Não né, vou ficar aguentando. ela tá ali para servir, ela tá ali para servir. Mas como é que é ser filho de bombeiro? Conta aí pra nós. Que eu acho que isso nenhum convidado até agora pôde expressar. Cara, E é a primeira oportunidade. segue basicamente aquilo que eu te falei anteriormente, né? Tu tem, assim, na época de adolescência e criança, tu não tem mentalidade pra tu entender o que teu pai tá querendo te ensinar, né? Tu quer saber de voar e falar que teu pai é o cara mais careta do mundo e ele não sabe de nada. E quando passa o tempo, quando tu começa a dar umas trupicadas na vida, tu começa a olhar, opa, meu 01 lá tinha falado que ia acontecer isso. Opa, meu pai falou que ia acontecer isso. E aí tu pega e puxa o freio de mão e fala assim, meu, cara, aquele cara tava certo, bicho. Tem razão. Pera aí, a partir de hoje eu não questiono mais esse cara. Porque esse cara falar pra mim, eu vou considerar.
Porque se eu tivesse, cara, ouvido todos os conselhos que meu pai me deu, desde quando eu era pequeno até hoje, né? Cara, não porque eu estaria numa condição, meu Deus do céu, bicho. Ô, o cara conseguiu bolsa. Olha o nível da ignorância do cara, velho. O cara conseguiu bolsa pra mim no melhor colégio de Blumenau, o Bom Jesus, quem conhece. E sabe o que eu falei? Eu não vou pra esse colégio, eu sou do povão, malacão. Eu não quero Burro. ser playboy. É Eu época não da quero ser playboy. aborrecência. Né? Burro! É época da aborrecência. Mané, aborrecência. Aí quebra a cara na vida lá. Uma vez, se não fosse meu pai levar um pão e chimia pra mim quando eu morava lá na Velha, eu tava passando fome, cara. Por quê? Eu não escutei meu pai falar, irmão. Então, cara, tu tem teu pai vivo, escuta teu pai falar, velho. Escuta o bisu dele, que o bisu do teu pai não é furado. É isso aí. Não, o cara não vai falar nunca coisa errada pro filho, né? Eu acho que mais do que bombeiro, né? Uma das atuações de um pai, né? É a gente poder dar o melhor caminho, né? Possível pro filho, né? Mas às vezes tu não consegue fazer o cavalo beber água. É isso que eu Às ia vezes falar ele não agora. tem sede. Mas O segredo essa aí foi é a tu- psicóloga que falou pra ele por causa de mim, O cara. segredo é tu achar como é Tu que disse vai que o cavalo é fazer, teimoso? como é que vai fazer esse cavalo ter sede, cara. Entendeu? E tem coisa que tem coisa que tem seu tempo, né, E Marcos? sabe o que é pior, cara? Porque assim, o cara é burro. O cara é burro. O que acontece? O cara tá louco pra chegar a dar 18 anos pro cara voar porque eu não quero mais ouvir meu pai falar. Porque meu pai só enche meu saco. Porque tu quer fazer arte, cara. Tu quer Ele é um fazer... militar, ele é um Mano, bombeiro. eu não queria falar palavrão, mas daí o cara quer fazer merda na adolescência, mas tem o pai que tá freando. Tá certo. Aí o cara pega, sai de casa, se aventura, só começa a quebrar cara. Irmão, escuta teu... Eu não gosto que eu falo isso, mas eu vou falar assim no geral. Escuta teu velho falar, cara. Escuta tua mãe, cara. Eles não vão dar bisu furado, velho. Cara, se o cara tá falando pra ti que vai quebrar a cara, ele já quebrou a cara por isso, irmão. Entende? Pô, estuda, cara. Pô, tu quer ser bombeiro? Estuda pra ser bombeiro, se dedica, vai lá. Não, não vai ficar fazendo merda. Não fica, sei lá, matando aula. Pô, eu matava aula, uma vez eu matando aula, no busão, olho pro lado, o caminhão do meu pai parado aqui do lado. Eu falei, caralho, meu pai me pegou matando aula. E eu que me baixei. Meu, velho, que merda, cara. Dava muito flagrante. Não, velho. Ô, escuta o velho de vocês, cara. Não, Eu maravilha. trabalhei na Salva Média há alguns anos. E no SOS também fiz bico a vida toda aí. E aí, Isso é boa. na volta das ocorrências, assim, né? Na volta das ocorrências, eu passava lá onde a gente mora, lá em cima do morro, lá, o giroflex da ambulância desligado. Aí eu olhava lá embaixo do morro, lá, o Gabriel e o Rafa lá brincando lá. Eu não deixava brincar na estrada, né? Daí eu ligava só o giroflex da ambulância. Os bichos viram o giroflex e saiu com... Aquele morro ali, velho, tu sabe que é grande. Nós fazíamos em 2 segundos, cara. Meu Deus. Aí eu chegava em casa e os bichos suados lá. O que foi? O que deu? Não, não deu nada, não deu nada. Ai, Não, caramba. velho, não é careca de opcional, tá? Ah, não? Eu sou. E pior que é castigo. Eu sei que é castigo. Não, Pior que é castigo. nós aprontamos com esse aí, bicho, coitado. Eu não gostava de ver piazada brincando na rua, cara. Eu via cada coisa, cara. Via cada coisa que... Aí tu tá trabalhando e piazada tá na rua, velho. Pá, isso aí pra mim não dava. Era muito triste, cara. Mas assim, cara, eu não... São fases, né, cara? A gente vai aprendendo, vai evoluindo. Cara, hoje eu tô aqui, né, a experiência que eu tenho como pessoa, como ser humano, de vivência, cara, vamos dizer que a base de estudo eu peguei do meu pai, né, cara? Porque, porra, onde que meu pai foi? Por onde caminho que meu pai fez? Como é que ele fez? Como é que ele faz? Né? Às vezes eu tô com um problema, eu chego lá ao 01. Volta e meia, ele chega pra mim, tu tem que resolver isso aqui, cara. Tu tem que fazer isso aqui. Opa, se meu pai tá me falando, cara, é porque ele tá tendo uma percepção diferente do que a minha. Então eu vou Obrigado a falar, considerar. nem quero falar, entendeu? Né? Não é meu sonho puxar a orelha de adulto. Ô, cara, tu tá fazendo errado isso aqui. Conserta isso. Opa, se meu pai tá me puxando a minha orelha por causa disso, cara, é algo que nem eu falei, eu não tô percebendo alguma coisa que tá errado. Deixa eu avaliar isso aqui. Às vezes demora pra entender, mas, cara, eu vou acatar essa orientação dele, cara. Porque, pô, se ele tá tendo a percepção e quer me ajudar, é porque ele sabe que aquela minha atitude vai ter alguma consequência negativa, mano. Então, cara, vou corrigir isso aí. Com certeza, com certeza. E faz toda a diferença, né? Eu acredito que daqui pra frente, essa mesma temática tu vai querer passar agora pro John, né? Pro teu filho, também nessa mesma linha, também nessa... Da mesma forma, tu talvez teve que quebrar a cara com 18, com 20, enfim. Eu tento desenvolver isso com o meu filho hoje, porque assim, ó, com 30 anos de idade, eu fui perceber o amigo que eu tenho. Com 30 anos. Demorei 30 anos pra entender que eu tinha um amigo, um puta amigo do meu lado. Melhor amigo. E ele sempre falou pra mim que meus amigos da rua não eram meus amigos. E eu caguei pra ele falando que não, ele tava errado. E eu com 30 anos hoje, eu entendi que ele é meu melhor amigo.
E pro John, cara, eu tento reproduzir isso pra ele, tentar induzir isso pro John. Velho, eu sou teu amigo, cara. Eu sou teu brother. Sabe, a gente vai zoar, a gente vai falar besteira, mas na hora de puxar head, me escuta, cara, porque eu sei o que eu tô falando, né? Desenvolver esse laço, sabe? Porque, cara, eu fui muito cabeça dura, cara. Pô, o cara levar 30 anos pra entender que teu melhor amigo é teu pai, velho. Pô, hoje eu não tenho o que reclamar da relação que eu tenho com meu pai, cara. Melhor impossível, cara. Às vezes eu falo pra minha esposa, Samanta, cara, às vezes eu fico assustado, cara, porque, cara, por muito tempo eu era o filho rebelde que só enchia o saco do cara. Hoje eu tenho uma relação com meu pai, caramba, velho. Sabe, de chegar e conseguir conversar com ele, cara. A gente conversa muito tempo. Sabe? De aprontar tanto com meu pai, de ele chegar assim, cara, não consigo acreditar numa palavra que tu fala. Quantas vezes, né? Na adolescência, que eu só incomodava, só aprontava. Se o cara não confia em ti, cara. Porra. E aí, depois de muito tempo, tu conseguir restaurar isso, ganhar a confiança dele de volta, cara, não tem tempo, cara. Não tem preço, sabe? Valorize isso, pelo amor de Deus. Infelizmente, precisa ser assim, né? Precisa ter filho, né? Precisa casar, precisa ter responsabilidade, precisa ver as coisas como eu via, né? Chegar nesse ponto assim. Mas experiência, né? Mas que bom que arruma, né? Ainda bem que arruma. Com certeza, com certeza. E como eu digo no quartel, pelo menos tem história pra contar, né, cara? Tem que ter 10 episódios, ainda vai ser pouco, né? Tem história pra contar das artes, né? Tem, meu Deus. Tem bastante história pra contar, cara. Bom. Aí o cara chegava no serviço, minha filha ganhou 10. O meu filho passou no vestibular. E teu filho? Meu filho tá aprontando. Meu filho brigou com o professor lá, fez uma balada, levou energético pra escola. Mais cedo, mas pelo menos socorreu aquele garoto que levou um soco que quebrou o dente, que eu sei dessa história da escola. Não, essa aí Um dia eu cheguei mais cedo. Professor, me desculpa, tá? Era irresponsável. Um dia eu cheguei mais cedo do bico, tava no bico. Cheguei mais cedo. Eu tinha uma motoca que me caguetava, né? Os caras sabiam que eu tava chegando em casa só pelo barulho da motoca. 125, 90, ela vai pedalar. Aí eu cheguei mais cedo, mas eu desliguei a motoca e vim no embalo, encostei a motoca em casa. A mãe dele arrumando as coisinhas lá no varal e o lazarento ali tacando fogo no mato. Eu atrás dele olhando. Eu digo, o que tá fazendo, bonitão? Que ideia é essa? Botando fogo no mato. Tá querendo dar trabalho pra bombeiro, pô? Arteiro, vai estudar, caramba. Considerações finais, Rafael, pro teu velho aí, aproveitando a oportunidade, né? Não só pela audiência, mas para poder estar homenageando ele, né? Porque eu acho que não só você seguir a carreira é uma forma, querendo ou não, de homenagem, é indiscutível, mas esse podcast, ele remete muito à história, né? Com certeza. Tanto do bombeiro, pessoal da saúde, eu acho que abrange muitas áreas. Eu vou acabar me equivocando se eu esquecer de alguém, então eu prefiro falar todas as áreas da saúde, né? Mas eu queria as tuas considerações finais aí, direcionadas aí ao teu pai, o Marcos, o bombeiro, o Marcos, o sargento, o Marcos. Vou falar, cara, que eu queria muito gravar esse episódio com meu pai, porque, cara, tem muita história. Tudo que meu pai falou aqui eu já sabia, cara, porque de tantas vezes eu já ouvi, né, até os termos ali, quando ele falava, eu não sei se vocês vão perceber que eu já tava rindo antes na história, porque eu já tava linkando, né. E é ruim que tem que ter filtro, né? Precisa botar filtro. Senão... se eu não colocar filtro, dá rolo. A gente pode marcar um dia um churrasco em um lugar isolado, sem celular, sem nada, a gente faz um off aí, que daí rende. Tem história de todo tipo pra nos contar aí. Mas assim, eu sabia, porque assim, cara, trazer meu pai pra cá, cara, assim, muita gente já tava me cobrando, não é, pô, e teu pai, cara, eu quero trazer meu pai. Se vocês de Blumenau que tem interesse em ouvir as histórias do meu pai, imagine eu, que sou um cara que me motivo, me inspirei nele, né? É uma homenagem, então, né? Pai, eu agradeço por tu ter vindo aqui, né? Ter cedido teu tempo, tua correria. Obrigado por me incentivar com esse Raliga Podcast, sempre tá me dando dicas, sempre tá... Rafa, o que tu acha de chamar o fulano de tal? Rafa, pô, tu faz parte desse podcast, tem teu dedo aqui, tem tua mão, tem tuas ideias aqui, né? Eu não faço isso aqui sozinho, né? Eu me inspiro em ti, com teus conselhos. Cara, só tenho te agradecer por estar aqui, por realizar esse episódio comigo aqui. E é minha inspiração, bicho. Não tenho outra palavra para definir isso. Se o Marcos quiser complementar. Que legal, Rafael. Que legal. Eu torço muito para que esse projeto teu aqui dê muito certo, que mais pessoas venham aqui contar essas histórias do bombeiro, né? Histórias boas, histórias alegres. E as histórias tristes também, que faz parte, né? Faz, com toda certeza. Né? Para saber como é que é a vivência do bombeiro, né? E o nosso público, eu acho que ele é... Basicamente é a bombeirada, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança e tal.
vai dar risada, vai ver, vai sentir, né? Vai ver como é que era antigamente, cara. Como é que os caras sofriam, cara. O trabalho que os caras passavam, né? Tem que resgatar isso aí, cara. Eu fiquei muito contente que o Rafael se meteu nessa empreitada aí. Eu sou parceiro, eu te ajudo no que tu precisar aí pra nós tocar o baile aí. A pessoa mais importante do projeto já deu sinal verde, né? Então agora não tem ré. Daqui pra frente, só pra frente, né? Acharam que ia falar outra. Os caras falavam que foguete não tem ré, mas o foguete do Elon Musk do tem, Elon né? Musk. Acabou tem, com a frase motivacional, né? Sem gracinha ele Aí fazer um agora foguete tem que que usar tem aquela ré, outra pô. frase, né? Pra trás nem pra pegar impulso, né? Pô, mas- Então, Rafael, quer fazer as falas aí de encerramento aí do nosso episódio? Cara, só agradecer, Lucas, obrigado por estar aqui com a gente, verdade, né, cara? Porque Excelente. porque bom. assim, eu entrevistar meu pai, né? Conversar com meu pai seria aquele negócio monótono ali, né? A gente não ia talvez desenvolver tanto. E tens me ajudado muito com o Halliga Podcast. Tenho só te agradecer a tua presença também, de ceder o teu tempo. Eu sei que tu tem tuas demandas, teu trabalho, né? E tu veio aqui, pô, deslocou de Blumenau, veio pra cá me dar a mão nesse episódio pra gente conseguir desenvolver esse material. Cara, te agradeço muito. Também quero agradecer também os nossos apoiadores comerciais, a Razik, a Fire Fire Alarm, Alarm, né? a Naturiarte, né? O Juliano, o Fabrício, o Beto da Razik lá. Cara, obrigado aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? No Instagram, @HaligaPodcast1. No YouTube, @HaligaPodcast. Estamos no Spotify, Deezer. Cara, curte, comenta, compartilha. Vamos interagir. Me entreguem pautas lá no direct, que a gente tá lá para responder todo mundo, dar atenção para todo mundo. Cara, e mais uma vez, Lucas, pai, muito Eu que obrigado. agradeço, né? Também por vou estar aqui. aproveitar aí para agradecer também. Primeira participação, né? Aqui dos episódios. Mas no off tá forte, né? Nervoso, porque querendo ou não, é uma honra, né? A gente poder estar participando já do início do projeto, mas a gente tá com lenda aqui na frente, né? Então, Peso, né? Peso, peso de história, peso de, Nem né, tanto de peso. vivência. Querendo ou não, a gente se sente honrado na situação, mas, enfim, é uma experiência que eu vou levar para minha vida também. Eu acho que a troca de informação, a troca de história, ela também ensina. Mesmo quem não é bombeiro, a gente sabe que o material aqui é pro público bombeiril, pra galera da saúde, mas eu vou falar para vocês, eu não sou bombeiro, óbvio, mas assim, até quem tá de fora acha massa. E eu acho que pelo fato de estar sendo massa, por estar trazendo essa história, trazer, digamos assim, a parte que a galera não vê, querendo ou não cria uma não vou falar o resto da palavra, porque, cara, é uma parada muito massa. Tu envolve gente, né? E vocês não estão lidando com aparelho, vocês estão Não é lidando uma com gente, produção, com vida, né? Então, Imagina que tu vai contratar alguém para fazer um trabalho para ti, porque as pessoas que nós atendemos, nós prestamos um trabalho para elas, né? com toda certeza. né? Tu contrata uma pessoa para prestar um trabalho para ti, essa pessoa faz com muito gosto, muita vibração, né? Que Passa bom, segurança. que bom contratar uma pessoa que gosta de fazer o que faz, né? E é meio geral isso aí, né? A bombeirada não tá à toa ali, o pessoal gosta mesmo. E é fácil gostar do bombeiro, né? É muito fácil gostar do bombeiro. Show de bola. Então, galera aí, que, né, vamos seguir o recado do nosso amigo Rafael aí. Vamos seguir todas as plataformas. Eu acho que é muito importante, não só pelas pautas, mas eu acho que tem muita gente que conhece uma situação, tem muita gente, principalmente os bombeiros, né? Gente que gostaria que tivesse aqui no canal, aqui, né? Participando aqui, trazendo também as memórias, as histórias. Não esquece de marcar aí pra gente nos comentários. Comenta lá, faz o seu comentário, que é importante, né? Sim. Cara, vamos interagir. A rede social, o Halliga não é meu, não é do meu pai, é de todo mundo. A gente constrói o Halliga em cima para vocês, cara. Material de qualidade, né? Tem muita gente boa para passar por aqui ainda, né? Como a gente falou do Genesina, a gente tem agora para vir semana que vem o subtenente Zeferino e o pai dele, né? Ah, vai ser muito legal. Que é pai e filho Vai ser também, pai e que filho vai ser também. continuidade desse aqui. O seu... Esqueci o nome dele. Luciane. Lembra, Zafa? Não lembro. Não me recordo. Eu não conheço Trabalhou um o pai tempão dele com o ainda. pai também. Um cara tem muita história Então pra tem contar. muita gente boa para Subtenente vir Zeferino aqui. também, muito bacana. Vai ser legal. O episódio deles vai ser muito bacana. Então tem muita gente boa para passar aqui, tem muito material bom chegando. Então acompanhe nossas redes sociais que, cara, só tem material top. muita novidade, né? Tem- Só tem posso material- falar isso, tem muita materi- novidade. tem novidade boa chegando aí É. que logo logo vocês vão gostar. Beleza? Encerramos? Passamos a régua? Passamos a régua. Ah, queres apresentar ali, fazer
Vou deixar tu fazer a honra, porque Como tu me é? apresentou, mas eu vou deixar Tem ele. aqui o nosso livro, pai. Só para antes da gente finalizar o nosso livro, que eu gostaria que tu assinasse com o teu nome, né? E a data de hoje, e tu escrevesse a tua frase, alguma frase de motivacional, alguma coisa que daqui, quando a gente tiver com um certo número de episódios, 10 episódios, a gente vai começar a fazer uns quadrinhos com a foto dos nossos convidados, e a gente vai publicar também. E eu quero que as pessoas olhem, pô, no episódio 4 foi o Marcos Proknoff, olha a frase desse cara aqui. Se puder fazer a honra da casa. E aí, assim que... Ele recitar pra nós aí a frase, a gente encerra. Recitar lá? É. Então, recitar lá aí. Na verdade, é um pedaço de um poema que eu não me lembro quem é o autor. Vai ao fogo, homem sério. Do teu dom nunca te esquece. De doar a própria vida por alguém que não conhece. Eita. Baita frase, hein? É isso daí. Show de bola? Show? Passamos a régua, então. Lucas, Sargento Marcos Proknoff, muito obrigado por estar aqui. Galera, forte abraço, fica com Deus, até o próximo episódio. Caralho, deu 2 horas. Estouramos. Será que nós fala? Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui.